Muito bem, então, pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Tríade Podcast. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero falar uma frase. E a frase é o seguinte: ninguém faz nada sozinho. Sendo a frase ninguém faz nada sozinho, eu quero agradecer o pessoal que está me ajudando aqui, me dando apoio nesse programa que é o Tríade Podcast, que é o diretor Luan Possebon, né, que está nas câmeras de corte de vídeo, e o Johnny da Johnny Studios, que é produtor musical e tem uma gravadora, né? Então, se você quiser gravar o seu disco, o seu EP, é Johnny Studios, é gravadora. O cara é muito bom, o cara é maestro. E também temos aqui o meu filho Gabriel Ávila Fassbinder, que está no auxílio de áudio e vídeo. E é isso aí, tá bom, pessoal? E outra coisa que eu quero falar também, deixar que é muito importante, você que está olhando esse vídeo aí, você pode se inscrever no canal e ativar o sino aí para você ter as notificações de toda semana. A gente vai estar postando conteúdos aqui, né, nesse canal do YouTube, e você vai estar dando um apoio para nós, para fazer esse canal crescer, e vai estar nos ajudando, tá bom? O pessoal tá rindo aqui, mas é normal, isso é coisa de podcast mesmo. Bom, hoje trouxemos aqui, né, Luan, um convidado, um cara bacana pra caramba, um cara que é muito talentoso. E eu tenho o prazer de ter com a gente aqui, né? A gente convidou e ele aceitou de bom grado, né? Um cara muito, muito legal. É o meu amigo Rodrigo da Pace Custom Shop. É isso aí, Rodrigo? É isso aí, cara. Prazer é meu estar aqui, né? Aceitar esse convite é uma honra estar aqui junto contigo. É um cara que eu admiro já há um tempo como músico e agora fazendo esse trabalho ainda mais. Né? Pô, cara, obrigado por ter aceito o nosso convite aí e ter disponibilizado na tua agenda esse tempo aí para estar aqui com a gente aqui falando um pouco mais sobre tu, né? Sobre ti, sobre tu, nós temos Galdério aqui, e sobre o teu trabalho que tu faz, né? Que tu vem desenvolvendo e tal, que a gente acha muito bacana, né? E é importante a gente mostrar esse pessoal, né, que já tá aí, né, há um tempo na estrada, né, fazendo acontecer as coisas. Porque tem aquelas pessoas, né, as que têm projetos, as que planejam coisas e as que fazem acontecer, né? É verdade. E tu é um desses caras que fazem acontecer, né? Então, muito obrigado por estar aqui. E eu queria já começar... Bom, primeiro eu queria falar contigo sobre o pessoal te conhecer melhor, assim, né? Que tu é natural da onde, e eu sei que tu toca instrumento também, né? Um pouquinho. A gente já ganha um pouquinho. E eu queria que tu falasse da ligação com a música, quando tu teve essa ligação com a música, de qual origem que tu vem, né? De qual caminho que tu trilha, assim, sim. Na tua vida, né? Qual é os fundamentos que tu é embasado, assim, no teu dia a dia, né? Claro. Então, tu é o Rodrigo, o teu sobrenome é Rodrigo de... Rodrigo Oliveira Paz. Rodrigo Oliveira Paz. Isso. Por isso do... Aí vem o Pace Custom Shop, né? Pace Custom Shop. Foi de onde nasceu esse nome. Mas, enfim, como tu perguntou, né, assim... Tu é natural daqui de... Eu nasci em Porto Alegre, né? Porto Alegre. Mas morei minha vida inteira em Cachoeirinha. Gaúcho. Do Rio Grande do Sul, desde sempre. Sempre Cachoeirinha. Sempre Cachoeirinha. Morei sempre em Cachoeirinha. Nunca surgiu a oportunidade de sair. É uma cidade que eu gosto bastante, né? Então... Bom, eu sou suspeito de falar porque é a mesma coisa. Pois Nasci em Porto Alegre e sempre em Cachoeirinha e amo essa cidade aqui, apesar de algumas dificuldades que toda a cidade tem, né? Sim. Eu gosto muito de Cachoeirinha. E então a gente tem isso aí em comum também, né? Além da verdade. música. Além da música. Né? Cara, assim... meu início, assim, né, eu vim de um lar cristão, né, eu sou cristão, né, então o meu avô, ele era maestro, né, ele tocou na época na banda da polícia, né. Pô, legal, cara. E foi dali que a família meio que se direcionou, né, pra esse caminho da música, né. Eu comecei a tocar de fato mesmo, assim, com 12 anos na igreja, né. Bem cedo, né, cedo. Legal, né. Aquele interesse, né, eu vi tu comentando esses dias acho que com outro entrevistado aqui, a história aquela do termina o culto, o cara vai pra perto da bateria. O cara vai lá, e tu vê, né, é sempre assim, né? Sempre assim que começa, né, o interesse, e normalmente é na bateria, né? Aí eu surgiu esse interesse, comecei a tocar bateria com essa faixa etária aí de 12, 13 anos. Toquei muito tempo bateria, né,
até o ponto que eu comecei a me interessar por outros tipos de instrumento, assim, né? Que já foi lá pelos 16 anos, né? Um pouco de Já violão. começou a despertar o interesse pra Exatamente. harmonia, né, e tal. Exatamente. Aí, como eu falei, né, igreja, né? Sabe como é que é? A gente normalmente gira por vários instrumentos, né? Eu acho bem legal porque, cara, todo mundo que tem uma ligação com a música, que vem, assim, de uma veia cristã, né? Tu viu que as histórias são muito parecidas, né? Termina as reuniões, né, da comunidade e as crianças vão pra volta do instrumento, geralmente a bateria, né? É o que chama mais e já atenção. ficam lá na volta, já desperta o interesse pela música, sim, né? Sim. Eu acredito até que isso tem sido uma obra social, né? Que a igreja tem contribuído com a sociedade em despertar o interesse nas crianças nessa parte artística, né, musical. E eu fico bem contente, assim, em ouvir mais uma pessoa falando sobre isso, né? Hoje, eu noto que hoje em dia é menos, né? Que na nossa época, não sei, eu tô com 39 anos, né, cara? Não sou um guri mais. Mas é que antigamente a gente via muito mais isso, né? Exato. A gurizada já se interessava por música, né? Ou na igreja, ou no colégio, né? Que pega um violão lá no recreio e começa a tocar, né? Mas hoje em dia já é limitado, assim, eu acho que a música deveria estar muito mais presente, né, nesse meio do que realmente ela está hoje. Realmente, eu lembro que na minha infância o pessoal fazia uma apresentação na escola e eu nem queria tocar às vezes, né, porque eu era muito envergonhado. E eles levavam violão, cara. Sim. Levavam o violão, não, aqui ó, tá aqui o violão. Largavam no colo. Puxa vida. lembro uma vez que também tem ligação musical, né. Teve o Dia do Índio, né? E no Dia do Índio os caras me deram um tambor pra me tocar. Tu acredita nisso? Imagino. Acontece, né? Eu acho também porque eu tenho uma descendência de índio também, né? Por parte de pai, né? Sim. Então foi muito engraçado. Mas se via muito isso nas escolas, né? Demais. O pessoal tocava, o pessoal compartilhava mais músicas, né? Sempre tinha aquela roda de amigos ali que tocavam violão. Era sempre o máximo, né? Assim, era muito legal. E também na igreja, que nem tu falou, né? Na igreja sempre tinha as crianças que ficavam na volta da bateria, olhando a banda tocar. É que sempre tinha uma gig no final, né? Sempre tinha o restinho. E na tua casa eram tu, teus pais? Eu e tenho um irmão e uma irmã, né? Graças a Deus também todos cristãos e também todos músicos, né? Todos meu irmão. Músicos. Só pra voltar um pouquinu ali na questão da minha etapa de baterista, né? Uhum. Eu toquei bateria até, deixa eu ver, 19 anos, né? Direto, né? E nesse meio tempo, o meu irmão já tava tocando bateria, né? Se interessou pela bateria, começou a tocar bateria. Até os 19? 19 anos mais firme, assim, na bateria, né? Mais tempo. E como meu irmão começou a tocar bateria, eu não queria tirar o espaço dele também, porque ele tinha um interesse grande. É uma concorrência, né? Dentro de casa, né? Exatamente. Aí, cara, na igreja, nós tínhamos guitarra, baixo, bateria e não tinha teclado, né? Tu era o mais novo ou mais velho? Eu sou o mais velho. Dos meus irmãos, o mais velho. Aí eu pensei, vou deixar o guri tocar, né? E vou começar a estudar o teclado. Que daí foi o instrumento que eu estudei de fato, assim, né? Uhum. Foi o teclado. A bateria foi... mais de instinto. Isso, exatamente. E daí teclado eu estudei por volta de 2 anos, 3 anos praticamente, né? Mais a fio, assim, né? E, cara, comecei a tocar teclado, é um instrumento fantástico também, né? É muito, muito legal. Tu sabe, né, que o teclado é o instrumento o único instrumento que eu não domino, sabe? Mas eu olho assim, e pá, cara, eu olho assim os caras tocando. É demais, eu sou muito apaixonado pelo instrumento. Teclado, é claro, a minha paixão maior é o baixo, como tu sabe, claro, né? Com certeza. Mas o teclado, com certeza. Eu acho que também pela época também que eu sou, é muito difícil, né? Bem difícil. De ter um teclado. Bom, piano nem se fala, né? Mas eu acho um instrumento muito fantástico, assim, é muito legal, assim, muito completo, né, o teclado. Bem completo. Foi o instrumento que eu consegui estudar, né, só que infelizmente eu consegui tocar de fato, né, muito pouco tempo, porque daí vem um outro assunto que com certeza tu sabe como é que funciona. Normalmente tu tem uma banda completa na igreja, né? Sim. Daqui a pouco tu vê, o cara que tocava guitarra saiu fora.
Aí o baixista saiu fora. Quando tu vê, foi o que aconteceu comigo. Eu tava tocando teclado na igreja, nós tínhamos uma banda completa, né? Sim. Daqui a pouco saiu o baixista, saiu o guitarrista, ficou eu tocando teclado e o meu irmão, que já tava tocando nessa etapa, já tava tocando bateria. Teclado e batera. Daí ficou meio estranho, assim, né? Daí quando eu já tava desenvolvendo, assim, porque o teclado é um instrumento fantástico, né? Mas ele tem que ser bem tocado, né? Pra ficar legal. Verdade, assim. verdade. Aí, cara, aí eu tive que largar o teclado um pouco de mão. Daí eu parti pro violão, né? Que hoje o instrumento que eu tô tocando na igreja é o violão. Que né? é o instrumento atual agora. O atual, exatamente. Mas o legal disso é que tu teve essa cancha, né? Essa bagagem, né? Eu acho que é importante. De ter passado pela bateria. Eu sei porque eu passei pela bateria também. Isso me ajudou muito, assim, como baixista. Inclusive, eu ter estudado violão clássico, né? Me ajudou muito como o baixista, né? E tudo é uma bagagem que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Com certeza. E uma experiência boa, assim, na música. Na verdade, bom se a gente pudesse passar por todos os instrumentos, né? Eu acho que seria fantástico, né? Porque a gente tem uma noção, para ter uma noção melhor de como é que funciona, os acordes e tal, as aberturas, né? Eu acho que tu consegue ter uma visão maior, assim, da música como um todo, né? E Ritmo, um ouvido mais musical também, né? Com certeza. Ajuda bastante, né? Muito. E tu sempre teve apoio dos teus pais, assim, pra música e tal? No caso, né, como a gente era um lar cristão, exceto meu pai, né, que ainda não é cristão, mas, como eu falei, a família toda, né, e o meu avô principalmente, né, que foi, eu acho que a inspiração para toda a família, né, manteve muito, assim, essa questão musical ativa, né, nós tínhamos... aquela questão de grupo caseiro, né, dos filhos, cara. Os tios cantando, então isso fazia com que a gente estava sempre envolvido com a música, né, de uma certa forma, assim, né. Tanto é que a família toda praticamente tem uma veia musical. Isso é muito legal, né, muito bacana, né. Demais. A história do teu avô, assim, imagina, tu saber que teve toda uma história na família, né, assim, ligado à música, é muito bacana isso, né, muito, muito bacana mesmo. Mas teus pais não praticam instrumentos assim. Não. Mas ele é cantar assim, né? Na igreja mesmo, né? A minha mãe canta, né? E ela rege hoje o coral das irmãs da igreja ali, né? Eles têm uma ligação. Tem uma ligação, exatamente. Ela acabou seguindo no caso do meu avô, né? Que era o pai dela. Pegou essa linha do coral e segue lá com as irmãs. Tu no tempo de mais jovem assim, né? Mais novo, tu pegou a fase do pessoal tinha escala. Acho que até hoje tem, né? Sim, com certeza. Tem uma escala, né, de músicos, né? Pô, tal dia tu vai tocar, vai ser a banda tal, vai tocar. Tem toda uma escala, a mesma escala que tem com aquelas pessoas que vão palestrar, né? Sim. Na igreja. Também tem com os músicos, né? Com certeza. É interessante a gente falar nisso, porque tem bastante gente que assiste o canal e não... Como assim tocar e tem uma escala? É uma escala que, como tem diversos músicos, né? Vai alternando, né? Infelizmente tem algumas comunidades que falta, né? É carente, né? De músicos. Mas que bom que tem, assim, uma rotatividade em alguma comunidade que tem que fazer uma escala para poder dar lugar para todo mundo se apresentar, né? Sim, com certeza. Isso é bacana, cara. Bem interessante. Eu vim, como eu te falei, eu vim de uma época, assim, que... sempre foi uma satisfação estar tocando, né? Estar envolvido com a música como um todo. Então, talvez tu lembre, não sei se tu pegou essa época, com certeza sim, né? Mas, por exemplo, eu tava conversando com o João, JB, né? Esses dias. Cara, eu sou cria do Teatro Presidente lá em Porto Alegre, né? O cara ia sextas-feiras pra lá, porque os músicos estavam tudo ali, né? Aí o cara ia pra lá pra ouvir o tipo de música que... O João foi um grande influenciador, né? Pô, também, ele é demais. Musical. Né? E até é interessante a gente tocar, falar sobre ele. Não, casualmente, porque é o seguinte, né? Numa conversa, ele teve lá na empresa, passou uma tarde comigo lá na empresa, arrumando uns contrabaixos dele. E eu comecei a falar, me lembro do músico tal no Teatro Presidente. Ele disse, esse aí foi meu aluno. Começou comigo, né? E, muita história pra contar. Muita história. Né? Uma bagagem muito bem sólida, né? Um cara muito... Bom, um cara que realmente... fez história, né? Na música gospel, né? Muita história. Tocou com muita gente e as produções que ele atuava nos discos do Asaf sempre foram de muito bom gosto, sempre foram muito inspirador. Demais. Né? Eu lembro muito bem, assim, de algumas canções no qual ele produziu que me inspiraram, assim, bastante, né?
musicalmente. Um cara que tem bastante conteúdo, um cara muito Demais. Aquela época, acho que foi uma época de ouro, assim, né, da música gospel, né? E muito bom que o Asaf era daqui, então a gente tinha um acesso bem mais fácil, né? Isso facilitou o acesso a isso, né? Era muito bacana no tempo do Teatro Presidente, que nem tu falou, né? Era uma versatilidade de musicalidade, né? Os músicos eram bons tu tinha uma visão totalmente diferente, né? Do que tinha na época, assim, né? É verdade. Muito Não, bom. era uma época, claro, hoje o pessoal tá com a mente mais já atualizada, né? Mas a gente pode se falar sem mistificar, né? Sem mistificar, tipo, não misturar as coisas. Era uma reunião da comunidade evangélica, onde tinha banda boa, músicos bons, era um point, né? Que o pessoal ia... É lotado, né, cara? Ia pra curtir as músicas, Exato. Realmente, né? Porque nada melhor, né? Do que tu ir num lugar onde tem bons músicos, uma boa música tocando, e melhor ainda num ambiente de adoração, né? Isso era muito, muito inspirador, assim. Com certeza. Pra gente que teve a igreja como uma escola, né? Na música, é bem legal, cara. Legal. Que bom que tu participou dessa... Tem que se influenciar por coisa boa, né? Eu ia... Claro, né, naquela época não tinha celular que gravava, o cara não tinha essas barbadas que existe hoje, né? Tu levava um radinho, né? O cassete, né? Que gravava. Lembra? Cara, eu sentava meio na frente, assim, pra tentar pegar o melhor possível da música, né? Na sexta, e daí no sábado a gente ia pra igreja, vamos tentar tirar essas músicas. Era assim que funcionava, legal. Né? E, cara, e como se desenvolvia, né? Como o pessoal, com poucos recursos, como desenvolvia muito bem, né? Demais. Eu acho que a vontade de fazer, de ir lá fazer acontecer, eu acho que ela tem ela com certeza tem uma importância muito forte na vida do ser humano, porque quando alguém tem um incentivo, tem uma inspiração, não, eu vou fazer, independente dos recursos que eles tenham, né? Que o ser humano tenha, eu acho que dá para fazer bastante coisa legal. Dá, sim, com certeza. Imagina, a escola, o tempo que eu comecei a tocar, nem instrumento eu tinha, né? Lembro como se fosse hoje, quando eu consegui um violão emprestado que ficou mais de um mês comigo na minha casa, nossa, foi como se eu estivesse no paraíso, né? Então, em meio às dificuldades que a gente tinha na época, tu também pegou essa parte aí, essa fase. Em meio às dificuldades, a gente conseguia ainda se desenvolver e fazer alguma coisa relevante, né? Bom, um detalhe importante, assim, né? Eu comecei tocando bateria na igreja, só que assim, né? Não era bateria de peça igual tem hoje, né? Não era uma bateria Era uma bateria normal. eletrônica, cara. Eu não sei, tu deve ter visto já. Mas é o seguinte, ela era uma bateria quadradinha, uma caixinha. E tu tocava com os dedos. Era do meu tempo, tu era do meu tempo. Era a bateria que nós tínhamos condições de ter. Hoje, foi ali que eu aprendi. Se a gurizada da atualidade não fazem ideia. Eles, não sabe meu que Deus, era com isso que vocês tocavam. tocavam. Um joystick de videogame, eles vão achar que era uma coisa muito, era muito diferente, né? Bem diferente. Claro, hoje em dia, se existir aquilo ali ainda é uma raridade, né? Eu particularmente, eu até, o meu tio, que era o dono daquela bateria, ele deve ter guardado, né? Mas é legal como relíquia. É legal, tipo assim, aqui eu gosto bastante, eu gosto muito de coisas mais vintage, assim, né? Então, se eu ver uma bateria dessa aí, imagina. Poxa, vou colocar aqui, vou deixar aqui, porque... Vou tentar descobrir onde que anda aquilo. É legal, né? Legal. Mas foi ali que eu comecei a tocar bateria, cara. Então, é como tu falou ali, não era tão fácil a coisa. Uma bateria naquela época era horrores. Ainda hoje é, né? Mas hoje é ainda. A gente tinha muito menos condições. Ainda mais no Brasil, né? Que é um país que sempre nunca foi muito fácil sobreviver no Brasil. A gente vai sobrevivendo porque o povo brasileiro realmente é guerreiro, né? Persistente, é talentoso. É um povo bom, né? É um povo assim que tem muita criatividade. Mas nunca foi fácil, né? Não. E antes, lá no passado, era pior ainda, né? Era pior muito ainda. mais... O acesso à música, a um instrumento, era complicado, né? Hoje em dia a gente tem muita informação, né? Sim. Muita informação. Eu sei, assim, por mim, né? E
o pessoal que tocava comigo, como a gente tava falando aqui antes, né? Às vezes a gente ia nas lojas para poder pegar um instrumento de verdade, né? E ver como é que era, né? Um Fender, né? Pegar uma bateria, uma Peel lá. E quem nunca foi numa loja para ficar que nem cachorro olhando Só os observando. frangos ali assando, né? Ficar olhando, se eu pudesse, era o sonho, né? Imagina, Sonho, os né? vendedores ali esperando, né? Aquela venda acontecer, mas não rolava, porque era outro mundo, né? Era absurdo, né? Era outra realidade, né? Exato, Outra exatamente. realidade. Mas que bom que até aqui Deus tenha nos ajudado e a gente pôde chegar aqui com muita história para contar, né? Um aprendizado legal, assim, até pro pessoal que tá ouvindo. Eu acho muito interessante, muito legal a gente falar essas histórias aqui no programa, porque tem muita gente que às vezes encontra algumas barreiras, algumas dificuldades no aprendizado de executar alguma coisa, algum projeto. E aí vem essas pessoas como tu, assim, né? E fala, né? Sobre a história, como é que foi, que nada foi fácil. Não. Nada foi fácil. O importante é não desistir, né? Mas, Rodrigo, agora voltando mais pra cá, né? A gente tava falando mais do passado, né? Sim. Bom, o pessoal, alguns devem conhecer o Rodrigo, outros não. O Rodrigo é um luthier muito, muito bem requisitado, muito talentoso, né? Diversas vezes já quebrou muitos galhos pra mim, né? Gente. Eu me metia em várias frias e o Rodrigo ia lá e me socorria, né? É verdade. Então o Rodrigo, pra quem não sabe, é um luthier, né? Ele é um cara muito talentoso na construção de instrumentos, tanto baixos como guitarra, instrumentos acústicos. Esse meu baixo acústico aqui, por exemplo, foi o Rodrigo que me socorreu numa desses meus apuros aí. E até que bom tu tá aqui também para falar um pouco sobre essa tua... Como é que tu entrou na parte da luthieria, Rodrigo? Aí a história... Bom, como eu falei, músico, né? Sempre tive o envolvimento ali com música. Na época, a Cheruti, né? Era aqui em Cachoeirinha, né? Uhum. E o Francisco, que cuidava da parte administrativa da Cheruti, ele fazia o serviço de contabilidade num escritório que a minha mãe trabalhava. Minha mãe fazia a parte de contabilidade da Cheruti. Numa dessas idas ao escritório, lá o Francisco comentou lá com os funcionários, tô precisando de gente para trabalhar lá na empresa, lá, se alguém souber. Eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Sim, cedo mesmo. Já na batalha, na guerra. batalha. Eu sempre puxei bastante esse lado do trabalho, assim, da importância para isso. Então, ele comentou sobre isso lá, né? E a minha mãe chegou em casa e me falou assim, seguinte, a gente faz um serviço de contabilidade para uma empresa aqui em Cachoeirinha e ele tá precisando de gente para trabalhar. Daí ela falou assim, uma empresa que fabrica instrumentos musicais. E eu assim, instrumentos musicais em Cachoeirinha? Nunca tinha ouvido falar. Era uma outra realidade, né? A gente imaginava que, nossa, era só em São Paulo e tal, né? Sim. Manaus. Claro, no meu caso, como eu era mais voltado pra bateria, também nunca fui muito a fundo, assim, né? Mas eu achei estranho, nunca ouvi falar em Cachoeirinha. Mas eu topei, eu trabalhava na época, eu era conferente numa distribuidora de alimentos aqui em Cachoeirinha, né? Que tinha antigamente. E eu já trabalhava há 2 anos. Eu disse, eu vou tentar mudar essa história, né? E fui fazer lá a entrevista, cara, na Cheruti, né? Com o Francisco e com o próprio Cheruti na época. Cara, eu entrei e de cara me encantei pelo negócio, assim, né? Mesmo não sabendo nada, porque a luthieria, até hoje, né? Apesar de ser uma profissão que cresce, né? Cada dia. Mas até hoje tu não encontra um lugar que tu vá fazer um curso para te aprender a ser luthier, né? Os cursos que existem hoje é focado mais na parte de regulagens, né? Manutenção, mas quando entra na parte de fabricação mais bruta mesmo assim, tu não encontra muita coisa, né? É muito difícil, né? É muito difícil. E hoje em dia a linhagem, digamos assim, dos luthiers está muito mais mente aberta, mas antigamente, cara, eles eram muito místicos, assim, né? A gente tava falando da mística, né? Então era tudo muito... bicho, não dá pra fazer assim, já fiz de todas as formas e não funciona, então era mais fechado o negócio, né? Então pra te conseguir absorver aquelas informações ali e aprender de fato, tu tinha que ser esforçado, e foi o que eu fiz, cara. O Cheruti, né, era o cara que comandava essa parte de produção toda, né, desenvolvia os projetos. E eu ficava lá, azucrinando ele, né? Cara, eu queria aprender isso. Eu entrei lá pra Legal, o início, cara. assim, eu entrei trabalhando na parte de acabamento, né? Lixação e acabamento do instrumento, né?
Só que aquilo ali eu queria mais, né? Eu queria entender, mas como que fabrica, né? E eu fui cavocando aquela história ali pra mim absorver o máximo que eu podia, né? Sim. E então o Cheruti foi o primeiro cara que me deu essa oportunidade de aprender, né? Um cara, né? Não tem muito o que falar, quem conhece sabe, né? O cara é muito bom. Fantástico. E, cara, eu fui aprendendo assim, né? Buscando informação direta com ele, né? Eu trabalhei com ele 5 anos, né? Direto, na época da Cheruti foram 5 anos, né, até o tempo que ele saiu. Uma boa escola, né? Muita escola bom, fora o pessoal que circulava por lá, né? Os músicos. E era uma equipe pequena na época, nós éramos em 4 pessoas, mas todos com interesse realmente de fazer aquilo ali pra frente, né? Então foi assim que eu entrei no luthieria, né? Desde o primeiro momento que eu botei meus pés lá dentro, e desde lá, cara, curiosamente, desde essa época, daí já foi em 98 para 99, sabe? Uhum. No final do ano de 98. É uma estrada, né, cara? Cara, bastante vai tempo, fazer né? 23 anos. É bastante tempo. Eu tô com 39, então é muito, mais da metade da minha vida trabalhando nisso, né? Um negócio que, como eu falei, me encantou. E desde lá é aperfeiçoando a técnica, né? Entendendo mais do processo. Mas a Cheruti foi o início de tudo ali, né? Legal, cara. Eu tava lembrando agora, tô contando, eu tava lembrando uma vez que as cordas que eu uso no meu baixo acústico são as cordas Labella, né? Até inclusive se o Lelo estiver ouvindo aí, ó Lelo, tô falando das cordas, hein? A Labella são as cordas que são fabricadas nos Estados Unidos, né? Sim. E o Edu até endorse dessa marca, eu acho que ele ainda é. E eu, em conversa com o Lelo lá, o Marco, né? Da representante da Labella no Brasil, eu comprei um acordoamento caríssimo, né? Caríssimo. E aí acertei pra vir um acordoamento, eu não sei se tu vai lembrar disso aí. E aí chegou o acordoamento em casa, pô, chegou as cordas e tal, né? Fui colocar no baixo acústico, e o que acontece? A primeira que eu já coloquei, já estourei a corda. Mas eu nunca ia imaginar, eu pensei, pô, baixo acústico, as cordas são fortes pra caramba, né? Estourei a corda. Liguei pro Rodrigo, pelo amor de Deus, cara. Rebentei a corda, estourei a corda aqui. E tu me socorreu nessa ocasião, né? Sim. Também aqui, até nesse vídeo, até quero agradecer o Lelo, que de prontamente, né? Sempre muito pronto pra atender bem, assim, a gente. Ele já falou, não, me manda a corda pra mim, que eu já te retorno uma corda nova e tá tudo certo. Ali eu pensei, pô, não posso querer me aventurar nessas questões de mexer, de eu mesmo tentar regular, tentar colocar. Até vai uma dica aqui, o pessoal que tem instrumento, né? Procure um luthier, porque assim, ó, é a melhor coisa que vocês vão fazer. Porque muitas das vezes a gente faz uma bobagem e às vezes acaba saindo mais caro, que foi o meu caso. Imagina, cordas de baixo acústico são caríssimas, muito né? Cara, né? E quase que eu perco a corda, né? E aí tu levou lá e no fim o instrumento voltou melhor do que era, né? Tu deu uma eu melhorada. lembro desse fato e lembro também porque a gente passou por uma situação semelhante, idêntica a essa, na verdade, né? Nós fazíamos, né, na época da Cheruti, e até hoje ainda é possível de fazer, um instrumento vertical, né? Vertical bass, que a gente chamava. Upright, se eu não me engano. É uma coisa parecida, né? Não, na nossa época não era o upright, porque o upright tem um corpo bem pequeno e tal, né? É bem pequeno, né? Nós fazíamos um corpo reduzido, mas com o mesmo tamanho de escala, né? Então ele era só que, logicamente, ele era um instrumento elétrico, né? Não era acústico. Mas a parte de funcional dele era exatamente igual. E o que aconteceu no primeiro que a gente foi montar, e exatamente o que aconteceu contigo. A corda, ela é lisa e ela é muito grossa, né? Então tem que ter um certo cuidado na hora de tu enrolar ela na tarraxa lá, né? Qualquer passo e falso, ela quebra. E daí tu perde uma corda que, pô, na época que nós começamos a fazer, sei lá, custava aí, digamos que
R$600, já era um absurdo, né? Hoje é mais de R$1.000 uma corda decente. É uma corda boa mesmo, tá em torno de... Ela é em torno de mais ou menos de R$1.500 a R$2.000, talvez até mais, né? Eu não sei como é que tá agora, porque a última que eu comprei foi do Lelo lá, que ele me fez uma parceria bem bacana, né? Imagina tu perder, né, um jogo de cordas, porque no teu caso, né, sorte e bom que ele foi prestativo e te atendeu ali, né? Mas o cliente na época, assim, o que a gente vai fazer agora? Cara, e a gente teve que comprar na época um outro jogo de cordas pra poder suprir aquela necessidade. Imagina. E quando aconteceu contigo, eu disse, não, manda aí que já sabe como resolver. Já sei o que aconteceu, já tendo a experiência já da estrada, né, do que aconteceu com vocês. Outra coisa que eu acho interessante eu falar aqui, que também foi uma outra vez que tu me socorreu também. Uma vez eu já não satisfeito, né, com a burrice que eu tinha aprontado nesse baixo aqui acústico, fui inventar, eu tenho algumas influências, né? E dentre essas minhas influências, né, que eu tenho no baixo, o James Jamerson, né, que era o baixista que gravava muita coisa pra Motown, né? Sim. E tocava com Precision, Fender Precision, e ele usava uma corda com calibre mais pesado, assim, né? E era o 0,52, e eu fui lá e comprei da Labella também. Do Lelo. Ô, Marco, tô falando bastante da Labella, hein, cara? Vou te mandar esse vídeo pra ti aí. E o Marco prontamente me atendeu, né? O Lelo me atendeu, me mandou as cordas, caríssima também, caríssima. Mas muito caro. Muito boas, né? Muito boas. Valem cada centavo. E aí eu coloquei no meu Precision, meu Fender Precision, que tu conhece. Lembro. E comecei a puxar o tensor, e puxar o tensor, e puxar o tensor. E só ouvi aquele barulho assim, ó. Pá! Estourei o tensor, né, Rodrigo? Exatamente. Liguei pro Rodrigo de novo, falei, Rodrigo, fiz uma cagada aqui. O que foi, cara? Poxa vida, cara, eu apertei e vi um estouro. Ah, não, então traz aqui, vamos ver o que aconteceu. E aí, mais uma vez, tu foi lá e socorreu, né? Entra um pouco daquela história que tu começou falando no início ali, né? Existe até um ponto que tu consegue fazer em casa, né? E existe um ponto que partiu dali tu já não consegue mais tu mesmo regular sem ter o conhecimento necessário ali. No teu caso, talvez não seja nem isso, né? Mas é porque é o seguinte, aquela corda, ela era 0,52, como tu falou, ela era lisa, né? Lisa, é uma corda flat, né? Então a tensão dela é muito forte, né? O braço do Precision e o tensor da linha da Fender, ele já não é uma coisa 100% assim, né? Então quando tu força demais aquilo ali, a madeira vai ceder e o tensor vai vir junto, né? Então acontece, sim. Tivemos que trocar a escala, né? Trocamos escala. Aí eu já fiquei indignado, já falei assim, eu queria uma escala em Maple, né? Sim. Ele era em Rosewood. E eu já falei, Rodrigo, vamos botar um Maple aí. Não, agora é possível, porque nós vamos ter que tirar fora. Tem que abrir tudo, né? Sim. E bom, e como que pelo menos eu não saí tão magoado assim comigo mesmo, né? Funcionou. Foi colocado um tensor bem mais resistente, né? A escala em Maple, e a gente fez uma pintura que ficou legal ali, né? Combinou com o Relic do baixo e tudo, né? Ficou bacana, ficou muito, muito bacana. E... Claro, hoje eu já não me aventuro mais assim, né? Hoje, deixa o pessoal que entende mexer, né? O cara vai tocar, a não ser que o cara pega algumas noções básicas. Sim. Geralmente, eu não sei se tu percebeu isso, a maioria do músico não entende, às vezes tem caras que são muito bons, né? Tem. E na hora de mexer no instrumento, nem troco corda. Não troco corda. Eu digo assim, pela experiência, né? Pelo que eu vi já ao longo desse período todo, eu acho que tu tem que ter um meio termo, tá? Tu não pode deixar qualquer coisinha pra um luthier fazer, porque o luthier não vai estar contigo o tempo todo. Daqui a pouco tu tá no meio de um show, verdade. No meio do evento ali, arrebenta uma corda, não sabe o que fazer, né? Mas também tem, como eu falei, de um ponto pra frente, tu não vai conseguir resolver ali, né? Em casa ou no meio do show ali, né? O que eu tenho feito ultimamente era assim, eu já tenho por exemplo, eu uso muito o 0,45, né? Sim. O 0,45 nos meus baixos. Aí eu vejo que ele tá regulado legal, que ele ainda tá bacana, assim, né? A altura das cordas e as oitavas e tal. Eu sempre, até vai me dizer se eu tô, até vai me mijar agora, vai né, me puxar a orelha aí, se eu tô fazendo certo ou errado. Eu compro a corda da mesma tensão, né? E tiro a primeira e boto a primeira.
Tiro a velha e boto a nova. E Sim. vou lá e afino. Tiro a segunda e boto a segunda. Ele já fica mais ou menos como tava, né? Porque E vai mantendo estável, né? vai mantendo estável. Não é o processo que deve ser feito, assim, quando tu não quer fazer um... O que eu costumo dizer, né? Claro, quando tu vai levar num luthier pra fazer, eu, por exemplo, eu pegaria o instrumento, tiraria todas as cordas, já ia lubrificar a escala, né? Já ia fazer um... Mas no caso, assim, em casa ou num aperto ali, esse é o procedimento ideal, né? Porque tu vai mantendo a estabilidade do braço, né? Com a tensão da corda. Pelo menos não bagunça tudo, Não né? bagunça tudo de uma vez só, depois tu afinou ali se a corda é da mesma bitola, né, como tu comentou, 0,45 sempre, é para ele manter estável, né, apesar de que hoje em dia tem que cuidar muito isso, né, porque, cara, por incrível que pareça, às vezes cordas com as mesmas bitolas podem ter tensões diferentes dependendo da marca, sabe? Dependendo Então, da marca. cara, pra te ver como a cabeça do músico ela vai enlouquecer, né? Às vezes porque o cara, daqui a pouco eu botei uma corda e o braço puxou, mesma bitola, tu vai ver lá. Cara, é um enrolamento diferente que a corda tem, é um material diferente, já muda tudo. Então a dica aqui é sempre utilizar a mesma corda que tu tá habituado a usar, né? Se tu não quiser fazer uma regulagem, né, no instrumento como um todo, porque se tu mudou a bitola, tu vai ter que mudar a oitava, né? 0,40 para 0,45 é uma mudança considerável. Se tu quiser manter, né, sem regular, vai acontecer que tu vai vir ali até a 12ª casa, vai bater. Se mexer na ponte ali nas oitavas ali, ferrou. Uma vez eu fiz isso. Daí se tu não acertar ali o ponto, tu vai chegar das 12ª casa para trás ali, tu vai começar a perder claro que precisão. Tem muita gente que vai achar, tem muito burro, tem pessoas que sabem mexer, né? Mas no meu caso, cara, eu pra mexer bom, eu deixo pra quem sabe, né? Eu prefiro deixar pra quem sabe. A gente tá aí pra isso. Mas é legal, até hoje tu trouxe alguns instrumentos aqui, né? Trouxe eu achei interessante que vocês vocês fazem. Tu tá fazendo agora violão também, né? Sim. Agora não, acho que já faz Não, o violão sempre teve no meio do processo de fabricação, né? O diferencial é que eu não faço violão acústico, né? Eu faço ele semiacústico, né? Ou sólido, né? Pegando a linha assim, a Gibson tem a linha do Chet Atkins, né? Que é um violão maciço. É um violão que eu acho legal de fazer, né, para minha linha de fabricação. E também tem um do modelo exemplar que eu trouxe hoje aí, né, que é um semiacústico, né, mais na linha da Godin, assim, né, que é um violão que ele tem uma caixa acústica, né, mas é que o foco principal é de tocar ele plugado, né. E é um violão que, pô, ele tá no nível ali do Godin, né. Cara, eu não gosto muito de falar assim, mas o pessoal que usou, né? E o próprio... esse violão, né? Só para dar um ponto assim, esse violão eu desenvolvi junto com o Cleiton Amorim, né? Que tu conhece bem. Um grande artista, demais. Cantor, um artista fantástico, completo. Inclusive o Cleiton vai estar aqui, né? Já. Não esquece, hein, Cleiton? Nós temos aqui... Queremos você aqui, Cleiton. Ele vai vir já. Ele é fora de série, é um cara... Também, eu conheço ele, ao mesmo, assim, nós começamos a história ali, mas um dos pontos, né, que também proporcionou essa entrevista, eu acredito, é a data que a gente já se conhece, né, desde a época da Cheruti, né, com o teu baixo ali, a gente já se conhece há um tempo, né. Eu tive um primeiro baixo, um primeiro instrumento que foi, né, foi do tempo que estavam vocês todos lá, sim, né. Sim, tinha uma galera. Inclusive o Alex Cheruti, mais o Francisco também, e aí tinha o pessoal todo. Eu não lembro se o Thiago tava lá. Sim, o Thiago hoje, que trabalha hoje, eu terceirizo uma parte do serviço com ele também. Eu comecei trabalhando em 98, o Thiago em 2000 para 2001, alguma coisa assim. Então ele também é um cara que tá mais ou menos na estrada aí, mais ou menos um tempo, né? Mas enfim, como eu tava falando, te conheço há um tempo, né? E também o Cleiton também há um tempo, e muito tempo a gente vem tentando desenvolver esse violão, né? Legal, cara. O Cleiton é um cara que toca muito o violão, principalmente violão nylon, assim, né? Com pegada mais clássica, assim, né? Então a gente foi tentando chegar a um ponto que, pô, esse violão aqui agora ficou legal pro estilo que ele curte, né? Apesar de que o instrumento, ele é muito particular, né? Até vamos aproveitar essa deixa aí que tu tá falando sobre violão. Eu vou pegar o violão que vou plugar. E a gente já agora nessa parte, vamos mostrar um pouquinho dele. Claro. Aí vai pegando aqui a câmera. Acho que o Lua vai fazer na parte do celular, né? Para pegar mais de perto, algumas coisas de vídeo, né?
E aí eu vou mexendo no violão e tu vai falando pro pessoal de casa entender mais ou menos como é que é esse violão aqui, eu achei muito, muito legal. Vou pegar aqui, Rodrigo. Vai lá. Bom, pessoal, lembrando aqui, né? Lembrando, né? Que como um violonista, eu sou um bom baixista, né? Só para lembrar para vocês, né? O violão eu tenho ele como estudo. Para quem não sabe, o baixista ele precisa dominar um instrumento de harmonia para poder executar o contrabaixo. E isso é fundamental assim para o baixista, né? Então, o violão é um instrumento que para mim é mais para estudo, né? Então vocês não reparem a execução aí, né? Tá? Então, Rodrigo, como tu estava falando, então ele tem aqui, eu vi que ele tem aqui uns knobs pequenos, né? Sim. Para que serve esses knobs aqui? Ele tem um volume individual para cada corda, né? Então, partindo ali da parte de cima até a parte da escala do outro lado, né? O primeiro botão próximo à escala seria a primeira, né? A primeira corda. E assim, daí por diante, né? Interessante isso, né? Esse sistema de captação e circuito, ele é um sistema conhecido, ele é da KMB, né? Uma empresa que trabalha só com violões, né? E eles disponibilizam também esse circuito. Como eu estava comentando do Clayton, a gente fez alguns testes, né? Com alguns tipos de circuitos e captação, né? Sim. E esse foi o que mais ficou legal aos ouvidos dele, assim, ao que ele precisava, né? Mas enfim, o violão, ele tem uma diversidade de captação, de circuito que é possível de fazer. Nesse aí, eu gostei muito também do sistema, né? E... É interessante porque até o estilo que o cara toca, daqui a pouco o cara, ele gosta de por exemplo, tocar só violão, né? Violão e voz. Isso. Ele tem que destacar algumas cordas que são os baixos, né? Exatamente. São as cordas mais graves. Então ele consegue dosar isso com um volume individual. Me corrija se eu estou errado, é isso, né? É isso, e né, tu tem ali individual por corda e tu tem o volume master, né? Isso, esse é o volume master. Esse é o volume master. Então ele funciona, tu consegue adequar corda por corda. Tem gente que gosta de tocar dando um gás assim no grave, né? Do bordão. Legal. Então... E esses daqui são as frequências, né? Grave, médio e agudo. O grave aqui, isso, né? Médio, meio e agudo, exato. Legal. Bom, eu vi que ele tem outras coisas também, né? Ele tem o sistema MIDI, né? Então, os outros botões que tem ali, o volume mais de baixo ali é o volume que vai funcionar só pro MIDI, né? Só pro MIDI, né? Na parte aqui de baixo ele tem uma entrada MIDI, né? Bom, o pessoal não vai ver em casa, mas o Lua depois ele vai colocar aqui a imagem do violão, né? Conforme nós estamos falando aqui. E o legal do MIDI é que, daí pode fazer muita coisa, né? Faz muita coisa. Hoje em dia tem uma pedaleira da Roland, né? Que é o que o pessoal usa muito com esse violão. Aí tu simula o que tu quiser ali, como tá o pessoal tem usado com mais frequência, mais pessoas usando MIDI, né? Sim, com certeza. Tanto guitarristas quanto até baixistas. Eu vi até o Celso Pixinga, ele tava tocando um baixo que tinha um sistema MIDI, né? Eu achei muito bacana, muito legal. E o pessoal, a tecnologia o pessoal tem que estar meio já se atualizando também na tecnologia, né? E tem. O que a tecnologia disponibiliza para os músicos, a gente tem que procurar explorar o que tem, né, na tecnologia para colocar isso na música, né? Com certeza. Então é muito legal, cara. Achei legal pra caramba. Vamos ver o som dele aqui, ó. Pô, legal, é? Legal pra caramba o som, hein? Ele é bem fiel, né? Um violão nylon, né? Legal, muito legal, cara. Parabéns, Rodrigo. Bela execução. Um instrumento muito bem construído, né? Lembrando, ele é, como eu comentei, né? Ele é um violão semiacústico, né? Ele tem essa caixa um pouco mais larga, mais espessa, né? E ele é todo escavado, né? Então tem 2 tampos ali. Ele é como se fosse um violão acústico, só que reduzido, né?
E eu achei legal a estética dele, né? Essa cor, o branco, o Cleiton que escolheu. O Cleiton que escolheu. O Cleiton tem... Bom, tu conhece o Cleiton, tem muito trabalho, assim, com orquestra, né? Então, ele escolheu muito essa cor branca, né? Um dos fatores, ele vai te contar a história, assim, mas um dos fatores é porque ele toca muito com terno, né? Então, ele queria aquele contraste do terno preto com violão branco. Legal. E realmente ele fez um evento na Catedral Metropolitana em Porto Alegre ali, né? Ficou lindo, assim, o visual fecha bem o instrumento com o restante. O Cleiton né? até uma vez falou pra mim, cara, por que eles não conseguem um baixo acústico branco? Eu fiquei pensando, mas branco? Agora eu entendi, o Cleiton é bom, ele tem um marketing muito bom, assim, né, um Logo tino tem uma novidade em relação ao Cleiton e esse baixo branco aí também que a gente tá desenvolvendo. Legal, cara. Pô, legal. Estamos ansiosos pra ver aí, cara. Cara, é um instrumento, bom, falando do violão, é um instrumento legal, ele pode ser feito em nylon, pode ser feito em aço, né, pode mudar a pegada, isso é muito característico de música pra música. O lance do violão tem uma questão ali que quando ele é em aço, ele tem uma construção um pouco diferenciada, né? Muda. Eu não sei se procede. Esse aí, ele pode ser híbrido, tá? Tu pode usar tanto nylon quanto aço, ele vai já funcionar é preparado para isso. É a vantagem de ser um violão semiacústico, né? Ele já é reforçado o suficiente para aguentar. Então, se a pessoa adquirir um violão desse, ela pode optar em corda de aço quanto corda de nylon. Ou nylon, exatamente. Pô, legal. Eu vou botar de volta ali. Mas, Rodrigo, cara, muito legal o violão, hein? Parabéns. E o Cleiton, pô, tá com uma máquina na mão, né? Cara. E o Cleiton, ele é um cara que ele é muito exigente, né? Bastante. Porque ele é um ótimo artista, né? Um instrumentista, um cara que interpreta muito bem as músicas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cleiton, né? Fiz algumas gravações com ele, algumas gigs, né? E sempre foi um cara muito profissional, um cara de muito... Ele é um cara exigente, né? Um cara extremamente profissional. Então, o fato de ele ter esse instrumento aí feito por vocês é que realmente é uma coisa muito, muito relevante, uma coisa muito nobre mesmo, né? Que é o que tu constrói ali, né? Sim. Pra mim, um prazer demais, né? O Cleiton, né? Que hoje até... O Cleiton hoje chama-se Tom Amorim, né? Tom Amorim, ele mudou. Mas é um baita cara, assim, um parceiro de longa data e muito bom o instrumento que a gente desenvolveu. A gente tava falando sobre como tu entrou, assim, nessa parte de luthier, né? E daí tu entrou na empresa lá, né? Trabalhando na empresa de luthieria e vindo pra cá e hoje tu tem a tua própria marca, né? Sim, a história, ela o total já vai fazer 23 anos, né? O total de estrada que tu tem, da experiência, uma bagagem como luthier, né? Exato. Então a história se dividiu assim, iniciei na Cheruti, né, com toda aquela vontade, né, de entender do processo e aprender mais sobre a luthieria, né? Passei por toda a etapa de fabricação de um instrumento, né, desde o início até o final, então aprendi todo esse processo. A Cheruti, ela teve ela existiu até 2004, né? Como Cheruti mesmo, né? Até o ponto que o Alex saiu. E o Francisco, né, que tu conhece também, ele... Deu sequência. Nós tínhamos uma equipe e a gente conversou, o Alex vai sair, ele era o cara que desenvolvia, né? Era o mentor, assim, o técnico, quem deu início no projeto. Ele vai sair, vocês vão topar o desafio de continuar? Vamos topar. A gente já tinha uma visão, assim, ampla da luthieria, né? Tínhamos coisas para melhorar, para crescer, a gente topou o desafio. Quando ele saiu, daí foi quando o Francisco mudou para Ledur, né? Que mudou o nome, né? Mudou o nome, né? Em 2006 iniciou a Ledur, né? E ela teve um salto muito grande, assim, né? Até o ponto que ela existiu, né? Passaram muita gente por lá. Foi fabricado uma quantidade grande de instrumentos, né? Sim, nós tínhamos uma equipe contando assim, desde do escritório até a parte de produção, era um total de 12, 13 pessoas, né? Só na produção já eram 8 pessoas. Então nós tínhamos uma linha de fabricação grande. No Brasil, não tinha ninguém que fabricava mais do que a gente instrumento nessa linha mais artesanal. De mais artesanal, né? Sim. Foi um aprendizado também muito legal. E dali, depois da Ledur, né? Tu participava da Ledur como um colaborador, né? Sim, eu fui empregado, né? Eu cuidava da parte de produção e dos projetos, né? Logo que o Cheruti saiu,
naquela história que eu te falei de buscar muito aprendizado através dele, né? Aham. Eu era o que estava mais capacitado na época, assim, para conseguir... E um cara pô, realmente um cara que é um mestre, né, no que Sim, faz, sim, né? Um cara com certeza. extremamente, pô, o Alex Cheruti é um cara que eu respeito muito ele, assim, porque ele tem um conceito, assim, de instrumento, de fabricação. Daí eu vejo o porquê que tu é um cara bem, bem requisitado, né? Porque tu teve uma escola muito boa, né? Sim, sim. Muito boa, assim. E a gente, como eu te falei, eu dei esse segmento, né, sempre buscando melhorar e entender. Quando a gente começou a assumir esse trabalho mais sozinho, logo que ele saiu, né, aí tu tem que correr atrás cada vez mais, né. A Ledur foi um período fantástico, assim, né, eu como funcionário fui muito grato ali, né, até um ponto que o Francisco ainda estava ali, né, foi só crescimento, assim, né, foi só desenvolvendo projetos diferenciados para músicos diferenciados, então a coisa andou muito bem, né. Aham. E em 2014 o Francisco resolveu se aposentar, né, queria Parou. descansar. Descansou. Ele cuidava só da parte administrativa, então ele vendeu a empresa, né, para o antigo genro dele na época, né, para o genro e o pai do genro, no caso. Né? Ah, já eram outras pessoas Sim, daí, né? Sim. Aí, infelizmente, pessoas. foi um processo meio complicado, porque eles não eram do ramo, não tinham um entendimento sobre música, assim, né? Então, foi ali que começou começou a andar um pouco mais lento ali. Daí começou a decadência, de fato, ali na época da Ledur, na parte comercial, principalmente, né? E tanto é que durou 2 anos, né? 2014 e 15 e 16 já tava acabando a era da Ledur, né? Porque às vezes o pessoal não entende muito. Até muito legal a gente falar sobre isso, porque às vezes algumas pessoas elas tiram algumas conclusões sem saber de fato o que... Sem né? saber. De fato, pô, mas como assim? Mas o Rodrigo e tal... Mas não é que era... mas o Rodrigo não... O Rodrigo, ele não é Ledur, né? Não. Não é aquela Ledur que estava na fase de uma decadência, né? Tanto é que... Importantíssimo falar, até porque a história, ela... o início, cara, pra mim... E a gente até abre esse espaço aqui, que eu acho muito importante, que em diversos podcasts pelo mundo e no Brasil, principalmente, muitas pessoas têm tido a oportunidade de falar algumas coisas, deixar esclarecido algumas coisas que aconteceram, independente do que seja, né? E é bem interessante a gente falar nesse assunto agora, para as pessoas entenderem, né, o que realmente de fato aconteceu, né? Demais, assim, porque só para te entender, eu tô há um tempo já para gravar, né? Isso também porque a gente tem um canal do YouTube lá, então eu tô para gravar um breve comentário sobre isso, porque assim, como eu te falei ali, em 2016 a Ledur fechou de vez, né? Só que como que aconteceu é que foi o ponto, assim, né? Eu tava de férias, né? E nas minhas férias os clientes tinham acesso ao meu celular direto, né? Começaram a me ligar, o que tá acontecendo? Tem uma situação acontecendo assim, comprei um instrumento e tem isso. Eu disse, cara, eu cuido da parte da produção, né? Não sei a parte comercial, o que tá acontecendo ali, eu não posso te dizer. Tu não era um diretor, tu era um responsável por uma área, tu era um colaborador. Sim, colaborador. Na parte técnica ali, que desenvolvia os projetos e tal, mas tu era um colaborador, né? Exato, eu era funcionário da empresa, então não tinha muito acesso à parte administrativa e comercial, né? Enfim, quando eu voltei de férias, o rapaz que cuidava dessa parte chegou pra mim e disse, cara, pra mim deu aqui. Eu disse, como assim? A gente tinha projetos, a gente tinha planos ali pra frente, né? Mas ele chegou, pra mim deu aqui, fiz muita coisa errada, tô parando aqui a minha parte na Ledur. E, cara, isso foi pra te ver como é que foi a história, né? Por isso que Isso foi no ano de... Isso foi no final de 2016. Final de 2016. Isso. Isso, dezembro de 2016. Eu conversei com ele pela última vez pessoalmente. O cara simplesmente virou as costas, né? Tocou os problemas pra cima. E eu fiquei ali, cara, pensando assim, o que eu vou fazer, né? Já eram mais de 20 anos de estrada na luthieria, né?
Cara, daí, pô, fui pra casa, né? Comecei a orar, pedir pra Deus uma direção e também com o pessoal mais achegado, a família, assim, o que eu faço agora, né? Porque eu lembro que até mesmo eu, que sempre fui muito próximo, né? A gente sempre recorreu a regulagens e tal. Eu era difícil, por exemplo, assim, o pessoal entender o que estava acontecendo, Sim, né? sim. Então, muitos tiravam algumas conclusões precipitadas. Demais, né? Porque às vezes tu tá na frente de um trabalho, mas tu tá ali, tu tá sendo meio que um testa, né? Testa de Tu ferro. tá ali, e às vezes as pessoas até julgam os outros sem saber de fato o que realmente aconteceu. Nunca foi aberto essa história, assim, é por isso que eu te falei. Era um processo que eu ia fazer, né, ao longo do tempo, eu não sei quando, porque contar, assim, detalhe, ponto a ponto, não é uma coisa muito legal, né? Isso, mas assim mais por cima o pessoal por entender, cima, né? Pra entender. Então, daí, cara, 2016, final de 2016, resumindo, eu tava sem trabalho, né, de fato. A empresa devia muito valor, em questão de valor pra nós, assim, né? E eu fiquei naquela, o que eu faço agora? Na parte trabalhista, né? Tudo que tu pode imaginar. Então, simplesmente eu fiquei desempregado e sem ter um centavo no bolso, praticamente, né? A empresa falida, né? Falida, não tinha muito como resolver aquilo ali, né? Porque era uma situação bem complicada. E daí, cara... Provavelmente deveriam ter encomendas para ser entregue e tal, mais né? de 20 instrumentos, só pra te ter uma ideia. Pô, bastante, bastante coisa. E eu me vi naquilo ali, cara, eu podia simplesmente virar minhas costas, procuro um outro serviço e desisto, né? Pô, não tem nada que ver com isso. Apesar de certa forma, ter, né? Porque eu tinha o contato direto com o cliente, sabe? Porque eu desenvolvia os projetos, né? Fazia os desenhos e tal. Então, acabava que eles vinham diretamente a mim, né? Pra cobrar uma explicação. Eu fico imaginando a pressão, né? Foi demais, cara. Foi tem que estar com a mente muito organizada pra poder absorver tudo isso, né? Se tu não tem uma cabeça meio boa, assim, tu cara enlouquece. Joga tudo pra cima e realmente... E chuta o balde. E, cara, o que aconteceu? Eu pensei assim, não, vou dar um jeito de resolver essa história, né? Comecei a trabalhar... ali do início isso foi final de 2016, né? Janeiro, fevereiro e março, eu pensei assim, vou usar esses 3 meses, eu vou fazer trabalho de reforma, manutenção, né? E vou tirar uma febre, tirar uma ideia para ver como é que vai se encaixar essa situação, né? Só que foi complicado por conta desses instrumentos todos que tinham para ser entregue, para ser concluído, né? E o pessoal reclamando e tal, né? E daí acusações e eu, cara, não, eu vou Porque quem manter. não recebe, tem isso também, né? Porque quem não recebe às vezes não tá nem com paciência de entender o que tá acontecendo. Não, eu quero o que é meu e, pô, eu preciso tocar, eu preciso ter o instrumento para tocar e tal, né? Então é muito delicado, né? É muito delicado, e pra te ter uma ideia, pros clientes, assim... foi colocada uma nota no Facebook lá, uma nota de, sei lá, quantos caracteres lá, e só, sabe? Então ficou muito complicado mesmo, cara. Então eu pensei assim, não, eu vou deixar isso de lado, né? Pensei, vou deixar a parte de fabricação, de tudo de lado, vou dar uma injetada, assim, de força para trabalhar nessa parte de manutenção, reforma e tudo, né? E, cara, nesse meio tempo, aí é onde entra... os amigos que tu faz, que eu fiz no caso, né, durante esse período de loteria, né, cara, muita gente que me deu força, assim, na verdade, quem um pouco virou, assim, as costas, ou ficou meio irado com aquilo que aconteceu, foi quem realmente não conhecia a história como um todo, assim, né. Mas nesse meio tempo tinha um cara que é um parceirão meu, assim, que ele era cliente do Aledur na época, eu projetava as guitarras pra ele. Talvez tu conheça, que é o João Neto. Ele é lá de Passo Fundo, um guitarrista. Sim, muito bom, né? O cara é muito bom. Muito bom mesmo. Bom. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp assim, cara, dá uma olhada no teu WhatsApp aí e me diz o que tu achou. Cara, ele desenvolveu o layout da marca, né? Eu já tinha conversado com ele uma ideia sobre... Era uma ideia, mas eu não estava muito confiante, né? Se eu ia conseguir fazer aquilo, né? De ter a minha empresa e tal. E ele criou um layout, né? Da Peace.
E eu fiquei pensando, ficou aquilo na cabeça, né? Pô, cara, pode ser uma solução, né? Chamei o Francisco, que é o dono do prédio, né? Cheguei pra ele, Francisco, eu quero continuar o trabalho. Eu não tenho dinheiro pra te pagar aluguel. O aluguel que vale o teu prédio, que eu não tenho condições de te pagar. Mas eu quero continuar. O que a gente pode fazer? Daí ele, cara, pô, tu trabalhou comigo um tempão. Eu sei, conheço o teu modo de trabalhar, o teu caráter e tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar nessa aí. Fez um valor de aluguel, assim, irrisório, assim, né? Perto do que tinha ali disponível, né? Sim. E daí foi onde eu comecei a história da Peace, né, cara? Firmei o aluguel, ajeitamos a questão da marca, né? E a partir dali eu comecei, pô, vou tentar essa trajetória, né, própria, né, como empresa, de fato. Só que tu iniciar um negócio tendo recurso é uma coisa, né? Agora, tu iniciar sem ter o recurso... Tu pegar um negócio e ainda quebrado, com toda essa história pra resolver, né? tendo que acertar ter um acerto de conta absurdo. Demais. E aí, sem grana... Totalmente sem grana. O cara foi pra guerra. Cara, eu fui pra guerra de peito aberto, assim, né? E tomando flechada de tudo que é lado, né? Basicamente foi isso. O que aconteceu, cara? Tinha em torno de 20... Acho que eram 22 instrumentos, assim, pra ser mais exato. Uhum. Eu sentei um dia, peguei ali ficha por ficha, né? Daqueles clientes e expliquei a situação. Cara, a história é assim, esquece a Ledur, não existe mais. E os caras, mas o meu instrumento já paguei. Eu disse, cara, esse dinheiro não tá comigo, né? Eu não tenho esse dinheiro, pelo contrário. Se o cara te deve um instrumento, pra mim ele deve, se for contar por instrumento, uns 10. Só pra te ter uma ideia. Imagina, que né? me devia. Imagina. Então, assim, eu te dou duas soluções. Pega o teu instrumento do jeito que tá aqui, embalo e mando pra ti. É o que eu posso fazer pra te ajudar. Ou se tu quiser, cara, eu posso terminar o teu instrumento. Só que assim, eu não tenho recurso, cara. Eu posso te oferecer a minha mão de obra, de graça. Eu termino o teu instrumento e tu te vira com o resto. É o que eu posso fazer para te ajudar. Isso foi me dando foi abrindo um leque de gente acreditando, né? Pô, o cara tá ali, tá metendo a cara. Pelo menos alguém falou comigo, né? E me deu uma luz, né? E tu fez um trabalho de formiguinha, né? Foi 1 a 1, assim, só pra te ter uma ideia do negócio que daí é uma coisa que eu sempre ouvi, assim, né? O Francisco era um que falava muito isso, mas, cara, primeira coisa que tu tem que passar pro teu cliente é a confiança, né? Porque a gente, no nosso caso ali, eu vendo instrumentos, sei lá, Norte, Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, os caras, assim, entram em contato contigo, tu tem que transmitir confiança. Como é que o cara vai te pagar um negócio, né? Sendo que ele tá bem distante, que não né? tem, Então, foi a mesma coisa com esses instrumentos, cara. Resumindo pra ti, assim, desses 22 instrumentos que tinham, tem 3 ou 4 que, de fato, tem uns que sumiram simplesmente, nem reivindicaram ali receber de volta, tudo. Sim. E tem uns, cara, que entraram na justiça daí contra a Ledur, no caso, né? Uhum. Os outros, cara, eu consegui resolver, assim, todos eles, né? E consegui demonstrar pro cara que eu tava ali disposto a ajudar. Só pra te ter uma ideia, tem gente que pagou o instrumento à vista na época que comprou com a Ledur. E depois pediu pra mim terminar e comprou de novo as peças, né? Pra te ver. Pagou um instrumento, mais meio instrumento pra mim poder terminar. Mas foi a forma que eu consegui ajudar o pessoal, né? O pessoal acreditou, né? Acreditou. Que bom, cara. Que bom que essa história... tu teve, assim, aqui no canal a gente pôde... Porque aqui tá aberto pra isso, né? Sim, vai servir muito isso. O pessoal que tá aberto a todos, né? A todos. A gente, né, não beneficia assim, porque o fulano... Claro. Não, e é bem interessante porque a gente acaba esclarecendo muitas coisas, né? Com conteúdos de relevância, né? E nada melhor do que muita gente... que tava esperando, né, por ouvir o que eu... Pessoas a história, né? A história da Peace pessoas é até essa, né? que nem eu, assim. Eu, na realidade, de fato, eu tô sabendo agora. Tô sabendo agora, né? Eu sempre deixei instrumento lá pra regular, mas nunca, né? Sim. A gente até sempre foi muito profissional, né?
não misturando as coisas, né? Claro. Sempre falou, não, ó, teu instrumento tá aqui e tal, tudo certo. E foi interessante até pra mim saber dessa história, né? Com certeza. Não, e vai servir muito pra mim também, porque isso aqui com certeza vai gerar bastante esse podcast. Aliás, parabéns, né? A equipe, tudo aqui, 100%, cara. Obrigado, cara. Top a gente procura mesmo. fazer sempre... Bom, tu viu que tu chegou mais cedo, tu viu como é que é feito, né? Mas eu acho que esse é o lance, assim, do podcast, né? E, bom, esse foi o início, né, da Peace, né? Foi meio turbulento, assim, por conta da história passada, né, que eu tinha no trabalho. Mas, cara, não me arrependo um minuto. Não tenho nada, assim, que eu possa pensar assim, se eu tivesse feito diferente. Não. Como eu te falei, procurei sempre ser profissional, né? Atender todos da melhor maneira, desenvolver uma empresa ou um projeto, assim, que fosse legal, que fosse bem visto pelo cliente, né? E, cara, então, desde 2017 até agora, né, eu tô, né, na estrada como Peace Custom Shop. E, cara, só tenho a agradecer, assim, tudo que tem acontecido, né? Legal, cada cliente. Legal, até falar, agora tu falou cada cliente, né? Tu tem pessoas bem nobres, assim, né? E pessoas que realmente, até que me influenciaram, né? Duas eu sei aí, que inclusive um é meu amigo, meu amigão que vai estar aqui com a gente também, que é o Edu Martins, né? Vai ser um baita, ele usa baita a marca a tua marca, né? Sim. E o Edu sempre falou muito bem, né? Da tua pessoa, assim, do atendimento e tal. E outra pessoa é o Frank, né? Que também foi uma pessoa que me influenciou bastante, o Frank Solari, né? São assim... Até a gente tá em negociação para trazer ele aqui, né? Vamos ver, Frank. Vamos dar essa força pro cara. Vai valer a pena. Então, o Edu, tu tem alguns nomes, né? Alguns nomes, assim, de artistas que usam a tua marca, né? Sim, exatamente. Fala um pouco aí sobre isso. O Edu, por exemplo, né? Um que tu conhece muito bem, e vai ser uma conversa também incrível aqui com dois caras que, imagina o Edu e tu juntos, né? Conversando sobre música, vai ser um papo incrível. O Edu, cara, a situação foi assim, ele era endorser na época da Ledur. Quando aconteceu essa história toda, um dia ele foi lá, né, na empresa e perguntou, Rodrigo, me diz o que aconteceu. Daí eu conversei isso que eu falei pra ti, né, passei pro Edu. Cara, por ele ser um endorser, né? Não, o Edu também é um cara que já me conhecia há um tempo, né, então ele foi lá, conversou comigo e tudo. Cara, qual é que vai ser a situação? Ele disse, Edu, eu vou continuar. A minha marca vai ser essa e eu vou trabalhar em cima disso. Cara, semana que vem tô te trazendo 2 baixos aqui pra te tirar as logos e botar a tua logo, porque na verdade a gente tinha desenvolvido junto ali os baixos, né? Uhum. E fizemos isso. Então o Edu já tinha o desenvolver dos instrumentos do Edu já tinha, claro, né? Tu era a parte mais de desenvolvimento ali, mais parte técnica, né? Ele passava a ideia, a gente projetava ela. O cara que acreditou no teu trabalho, sempre acreditou, né? Então ele tem hoje 6 instrumentos, né? Hoje todos já são Peace Custom Shop e tá saindo, tem uma novidade que tá vindo aí, né? Pro Edu também, vai sair um 4 cordas que ele até então não tinha, né? Os baixos aí são todos 6 cordas. Exatamente. Tá saindo um 4 cordas logo aí que a gente legal, cara. vai lançar também. O Edu, tô ansioso pra conversar com ele e para quando lançar esse instrumento dele aí. Sim, vai ser um baita instrumento. Vê, né? Que a gente que ama a música e automaticamente, logicamente, a gente ama, assim, a parte de instrumentos e como é que é feito e modelos e tal. Vai ser muito legal, assim, quando lançar também, né? Demais. Então o Edu é um cara que tá junto sempre ali, né? Dando força, dando dicas, né? E o instrumento dele foi um instrumento desenvolvido bem legal, assim, né? Construção como um todo. E segue firme com a gente lá. O Edu, assim como o Cleiton Amorim, é um cara extremamente exigente, excelente profissional, compositor, demais, um cara que eu sou muito fã. Ele é um músico mesmo, excepcional, assim, né? Então, que legal, cara, que legal que tu tem o Edu como parceiro, assim, é um cara realmente que a gente acredita nele, sabe? Sim. O trabalho que ele faz, ele é um cara muito sério, muito, muito legal.
E os outros são... Tá, então vamos falar o outro é o Frank Solari também, né? Que, cara, é uma honra pra mim. O Frank foi basicamente a mesma história, né? Então, o Frank, cara, o que aconteceu, né? Qual é que é a tua ideia? Eu disse, não, cara, eu vou continuar trabalhando. Disse, não, então nós vamos continuar projetando coisas junto. Logo que eu iniciei no primeiro ano ali, eu terminei uma guitarra double neck, né? Pro Frank, né? Foi o primeiro instrumento que eu fiz sozinho, assim, pra ele, né? Já como com a marca. Isso. Um instrumento de 2 braços, que ficou incrível também, né? E o Frank, cara, tu teve a oportunidade de conhecer ele mesmo que pouco, assim, mas ele é um cara excepcional também, um trato, assim, é fácil de tratar com o Frank, é um cara simples, né? O Frank é um cara, eu vi nele um cara, pelo que ele é um cara que ele é fantástico, um músico muito talentoso, um cara que tem muita história, né? Uma bagagem enorme, assim, na carreira musical dele. Uma experiência muito boa que ele tem. Toca com grandes nomes da música brasileira, né? E eu fiquei surpreso e fiquei encantado com a simplicidade, a humildade dele. Sim. Né? Por ele ser um cara que ele é, né? Pô, o nome dele é um nome de peso, né? Frank Solari é um cara que eu respeito muito, admiro muito. Me influenciou também na música, né? E, cara, eu fiquei até... tive a oportunidade de conhecer ele lá, né? Lá na empresa, exatamente. Né? Um amigo meu... Eu levei uma guitarra e um violão de um amigo meu da empresa lá, né? Pra regular e fui buscar lá. O Frank tava lá e tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele. Até, né, o Frank... o convite foi feito, né? Foi feito, vamos conversar. Seria muito legal um papo com o Frank aqui, sabe? Porque... é um cara que tem história, né? Ele é um cara conhecido mundialmente, na verdade. O Frank, mundialmente. Ele ficou muito tempo na Espanha, né? Então, Eu lembro daquela vez que ele impressionou o Bob Dylan, né? Não, acho que foi um festival de guitarrista, isso. Né? Que ele participou. Aquela vez ficou muito marcado, assim. Ele foi um cara que, pô, a música dele na época, né? Foi muito, muito legal, assim. E ele tem influenciado até. Influenciou e tem influenciado muita gente, né? Muita gente. E pra mim, assim, é um prazer, uma honra, né? A gente desenvolve algumas coisas junto, assim, né? Tem esse instrumento, eu já fiz muitas guitarras pro Frank, assim, desde a época da Cherute até a Ledura, assim, participei, né, dos projetos e tive a oportunidade já de fazer já como piece para ele alguns. Um cara exigente, né? Demais. Ele é exigente e detalhista, né? Ele gosta de desenvolver coisas diferentes também, né? Então isso faz com que o luthier tenha que correr atrás, né? Tem que buscar alternativa, né? Para aquilo que o cara tá pedindo. Pô, legal. Bom, só falando esses dois nomes aí já... Cara, dos endorse que eu tenho é só esses dois aí. É só a Pepsi e a Coca. Cara, só a Pepsi e a Coca-Cola. Assim, todos os clientes para mim, no escritório da empresa eu coloquei uma plaquinha até que foi presenteada por um amigo que diz: se você chegou até aqui é porque você faz parte da nossa história, né? O cara me passou isso e, cara, eu dou importância e dou valor, assim, para cada cliente, sabe? Logicamente me sinto honrado por músicos conhecidos e desse alto calão aí, né? Tá legal, junto com a gente ali, né? E é muito legal também na cidade a gente ter um trabalho que nem tu faz aí aqui na cidade de Cachoeirinha, né? Sim. Que mesma coisa que eu falei pro Cherute, né? São pessoas que nós temos na cidade aqui que são fantásticas, pessoas que fazem um trabalho de relevância, pessoas que fazem um trabalho que acreditam, né? E um trabalho muito bem feito, né? Então, por isso que eu faço questão de trazer esse pessoal aqui para falar um pouco da história, né? A história é o que tu tá deixando, né? De legado ali, né? E eu... Cara, como eu te falei, cada cliente que soube entender, cada cliente que apostou na história, quem ajudou, né? Claro, eu sou grato a todos, primeiramente a Deus, com certeza, né? Ele quem te dá um ânimo, te dá uma força, te injeta uma adrenalina ali para te poder
botar a cara a tapa, como eu falei, minha família, minha esposa, que esteve do meu lado o tempo todo. Cara, é muita coisa, assim, a Pice, ela, como eu te falei, ela nasceu na turbulência ali, né, dessa história toda, mas ela tem se desenvolvido, assim, de uma forma que pra mim é surpreendente, sabe? Como tu comentou, eu trabalho essa parte de fabricação, mas eu trabalho na parte de customização, reforma, ajuste, regulagem, e, cara, com isso... eu tenho recebido, para te ter uma ideia, assim, a gente tem recebido instrumentos não só aqui do Rio Grande do Sul, né? Tem gente que manda instrumento, cara, de outros estados para fazer, às vezes, um serviço simples de regulagem. Pra te ter uma ideia. Confia e acredita no trabalho, né? Cara. E isso para mim é o que é mais importante, né? Acho que o primeiro passo é tu passar confiança para quem tu tá atendendo ali, né? Pro cliente. Legal, cara, legal. Legal. E essa é a história da Pice, né, cara? Eu vou apostar nesse projeto, que tá projeto dando certo. de vida. Tá dando certo, com certeza. Que Graças bom. a Deus tá dando certo. Que nem o ditado que fala, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Então a turbulência, ela tem, mas logo em seguida sempre vem a calmaria, né? Exato. Que bom, né? Que bom que tu tá tendo a oportunidade de viver esse período, essa fase. Que Deus continue te abençoando, assim, né? Amém. Nesse teu trabalho, teu projeto. Com certeza, todos mas nós. falando no Frank, né? Eu vi que tu trouxe uma guitarra que é do modelo do Frank, né? Sim, uma guitarra, como eu comentei para vocês, assim, é uma das guitarras que mais vende por ser algo bem diferente do que tem no mercado aí, né? E foi uma ideia do Frank, foi desenvolvida na época ainda junto com o Cheruti, e que a gente aperfeiçoou um pouco ao longo do tempo, né? Com algumas modificações que o próprio Frank pediu, né? E, cara, bom. Legal, eu até vou pedir pro Luan, pode me alcançar a guitarra aqui? Eu não vou tocar nela, mas a gente vai mostrar como é que é a guitarra aqui. O pessoal de casa é curioso pra ver aí, né? E, cara, ela é muito linda, cara, olha só. Olha aqui na câmera lá como é que fica. Pô, cara. Baita visual, hein? Olha só, combinou aqui, né? Aí. Combinou com o estúdio. E o acabamento muito, muito legal, né? Muito legal o acabamento da guitarra. Quais são as madeiras dessa guitarra? Rodrigo. Essa guitarra, cara... O Lua o Johnny, o produtor, ele tá falando, tá faltando meu estúdio lá. Pois é. Essa aí. Vamos buscar, cara, vamos buscar isso aí. É legal até ele falar isso, né, porque como eu tava falando das parcerias, né, cara, eu sou um cara, assim, aberto a projetos que funcionem para ambas as partes, né, então... Legal. Como ele falou do estúdio ali, eu tenho parceria com o próprio Lacos, né, do Tom Amorim. Que é exatamente, que é do Cleiton. Do Cleiton, né? Baita artista, né? E inclusive, né, deixando uma dica aqui, né, também, tenho muito trabalho também hoje, graças também à própria loja, às lojas da região aqui, né? Cachoeirinha, Gravataí, todas as lojas que tem de instrumentos musicais, a gente tem parceria, né, para fazer esse tipo de reforma, manutenção, então o pessoal acaba levando lá. O pessoal as lojas têm contribuído. Sim, demais. Quer falar o nome das lojas? Pode falar. Fica a teu critério. Da região aqui o pessoal conhece, né, a Cabeça Musical. Aí tem em Gravataí, tem a Planeta e a Galeria da Música, né? Galeria da Música também. O pessoal é tudo parceiro de longa data, né? Legal, então fica aqui um abraço pro pessoal da Cabeça Musical, né? Pô, Cabeça... Da Planeta Musical e Galeria da Música. Tamo né? junto. Eu conheço muito bem o pessoal da Cabeça Musical, né? Tem dado um suporte legal aqui. É uma galera gente fina. Através do Johnny, né? Que realmente ele tem levado, assim, a marca, né, da loja para muitos lugares, assim. Sim. E acabou me influenciando também aqui. Algumas coisas aqui que nós temos aqui no estúdio veio da Cabeça Musical. Veio de lá. Até faço questão de falar da Cabeça Musical, que através do Johnny ali a gente conseguiu alguns descontos bons, assim. Que legal. Pro programa aqui, né? Então a gente sempre faz questão de falar, né? Do que é bom, né? Com certeza. E fora que o pessoal, né? Tudo que tem um bom atendimento... Né, toda a empresa que presta um bom atendimento, aqui com certeza vai ter sempre, né, um espaço aqui para a gente falar muito bem. Influência boa, o cara tem que estar cercado sempre, né? Mas vamos falar na guitarra vamos aqui. Lá. Quais são as madeiras? Vamos falar das madeiras primeiro, né, Rodrigo? Vamos falar da madeira. Que eu vi que é muito linda, né? E essa madeira tem uma curiosidade que eu vou falar para vocês, assim. Bom, essa guitarra, a estrutura dela, quando eu falo estrutura, eu digo braço,
E o verso do corpo, ela é toda Sim. em mogno, né? Mogno. Mogno que, bom, sem comentários, o mogno é só a melhor madeira que tem para Aham. guitarras aí no mundo, né? Não à toa, as grandes marcas correm e fazem muito para ter essas madeiras lá fora, né? Que é uma madeira nossa, então... Legal, hein? Pô, legal. Bom, toda a estrutura dela de mogno, a parte de trás, né? Esse mogno aí, ele tá com um pigmento, né? Que foi desenvolvido junto com o cliente, né? É mais escurinho as bordas, chamado Sunburst, né? Aham. E daí a parte da frente dessa guitarra, aí é onde é a curiosidade que eu quero contar uma história. Essa madeira aí, cara, ela é uma canela, tá? Canela. Uma canela. Canela. Digamos que nos dias de hoje o pessoal falaria uma canela spalted. Que spalted é, porque basicamente o spalted é uma madeira que, a grosso modo, assim, dá pra dizer que ela pegou os minerais da terra, né, e deu uma apodrecida, né, basicamente é isso que o pessoal assim. fala. Mas essa madeira, o curioso dela é o seguinte, tem um cliente meu também, um baita de um cliente, inclusive, que já tem 6 guitarras minhas, ele mora em Porto Alegre, Aham. e do lado da casa dele tinha essa árvore, né, uma canela gigantesca. E canela em Porto Alegre. E a canela, para ela ficar gigantesca, é porque é sinal que ela já existe há muitos anos, né? Há muito tempo. E a vizinha do cara, do meu cliente esse, cortou a árvore, né? Cara, Cortou ela em vários pedaços, né? E deixou na frente de casa. E o meu cliente ficou esperando, né? Deixou aqueles tocos lá na frente. Deixou um tempo, até que ele foi lá e pegou 3 pedaços, assim. Que história legal, cara. E levou ali na fábrica, né? Daí, Rodrigo, será que rola, né, fazer alguma coisa com essa madeira? Eu disse, vamos colocá-la na serra ali, vamos abrir, vamos ver qual é que é, né? Quando a gente abriu, cara, bom, dá pra ver, né? Aí ela é uma madeira natural, totalmente natural, só com verniz brilho, né? Esses pigmentos que tem aqui tudo é natural da madeira, exatamente. Cara, eu ia te perguntar justamente isso. Falei, cara, como é que tu conseguiu fazer isso aqui? Mas foi a natureza que fez. A natureza que fez. Ela é perfeita, né? Muito legal. Cara, ficou muito bonita, cara, a guitarra. E ficou legal, assim, que tu abre ela como um espelho, que a gente fala, né? E ela faz os desenhos, fica pronto ali, né? Ela esse modelo é o modelo do Frank Solari. O modelo do Frank Solari, né? A Luck, né? Luck. O dia que tu conseguir conversar com ele, ele pode te contar um pouco da história desse nome, né? Bom, não vou contar aqui pra não... Se o Frank vir, quando ele tiver espaço na agenda dele de vir aqui pra fazer uma entrevista, um bate-papo com a gente, ele vai poder trazer a guitarra, mostrar e tal, né? Alguns instrumentos. Que vai ser bem legal, assim, bem legal. Demais. E bom, da parte das madeiras, daí Escala, né? Que faltou a escala, né? É o jacarandá, né? O jacarandá. Uma das madeiras mais usadas nessa parte. Mas essa madeira do tampo aqui é fantástica, hein? Fantástica, né? E o pessoal acha, às vezes, que madeira precisa ser uma coisa assim, né? De outro mundo para te poder construir um instrumento, né? E na verdade não é isso, né? A madeira ela precisa ser estável, né? Seca, né? E quando tu vai deixar ela exposta, assim, ela tem que ser bonita, né? Então, é legal. Legal por isso. E daí as peças delas que são Nesse caso aí, bom, ela é uma Ponte Floyd Rose da marca Gotô, né? Tarraxas também da Gotô. E os captadores da Seymour Duncan, né? Sendo um TB4 na ponte e um SH159 no braço. Aqui. Isso, humbucker, né? Ambos. E ela tem os controles ali, volume, tonalidade, a chave seletora de 3 posições, né? Aqui. E aquelas 2 chavezinhas, elas servem para defasar os captadores, né? Que é deixar um pouco mais versátil ali, né? Pro guitarrista. O pessoal gosta. Então ela é muito versátil nessa guitarra. Demais, né? Demais. E eu vou te dizer assim, essa combinação de captadores, assim, né? Hoje eu posso te dizer que ela é uma das combinações mais usadas no mundo, né? Assim, grandes marcas e grandes músicos usam SH159 e TB4 na ponte da Seymour Duncan, né? Que ele é um par de captadores versáteis, né? E com a grife da Seymour ali, que não tem muito o que falar, né? Seymour é bom pra caramba, né? E os trastes são de... Os trastes são de níquel, né? Da Gotô também. Da Gotô também. Isso. E aí nós temos aqui as tarraxas e a
todas as ferragens são da Gotô, no caso. Todo da Gotô. Tudo da Gotô, Cara, legal, muito, muito bonita guitarra. Parabéns. Uma guitarra fantástica, assim, eu vendo muito. Esse modelo aqui, ele foi desenvolvido juntamente com o Frank, né? Com o Frank, né? Na época que ela foi desenvolvida, ela se chamava Frank Solari, né? Era o nome do modelo. Ele era um pouco diferente desse daí, né? Ao longo do tempo, o Frank foi fazendo algumas modificações, a gente foi chegando num melhorando. Acertando alguns pontos que ele, né, preferia, de anatomia do instrumento ali, né? E ficasse mais confortável. Confortável para ele, né? E esse resultado aí foi o que mais vingou, assim, né? O pessoal curtiu muito Mas legal, na tela ficou legal ali aparecendo ela. Demais, cara. Fechou com legal, o visual, né, do estúdio. Bem legal. Muito legal, muito legal. Ó, Lua, pode colocar lá. Cara, que guitarra, hein? E aí o Frank, juntamente contigo, vocês dois desenvolveram essa guitarra aí. Como é que é o nome dela mesmo? É a Luck. Luck. Isso. Luck. Esse nome aí foi quem que escolheu? Esse nome, eu vou adiantar o assunto aqui, depois o Frank, quando conversar contigo, ele pode te contar. Ou quer deixar quando... eu vou deixar pra ele te contar. Deixa pra ele, né? Vou deixar te contar. Mas fica aí, fica a curiosidade agora aí. Vamos só deixar o Frank vai dizer o porquê, né? Do nome desse Luck. modelo. Exatamente. Né? Bom, mas é um instrumento, como eu te falei, é um dos mais vendidos, assim, na linha de guitarras, né? O pessoal curte. Legal. De guitarras pro Frank, então, tu desenvolveu alguns modelos já, né? Sim. Bom, a Frank Solari e posteriormente a Luck, né? Ela já é uma guitarra que foi fabricada na época, início na Cherute mesmo, né? Como eu te falei, a gente foi modificando o modelo até chegou nesse ponto. Mas eu já fiz essa double neck que eu te falei, né? De 2 braços, né? Pro Frank. A gente fez... O Frank, ele teve um período que ele fez muitos shows, tipo Frank Solari by Iron Maiden, né? Que ele pegava e reproduzia aquela banda ali, né? Banda. E também fiz Van Halen, né? Então, cada show desses aí tinha um instrumento característico, né? No Iron Maiden tinha um modelo de guitarra, que era uma Explorer, né? Que não tem muitos exemplares para vender, né? E então o Frank, cara, eu precisava desenvolver aquela guitarra ali, né? Tentar fazer o mais próximo possível. E daí entra a parte da luthieria, né? Onde tu tem a possibilidade de tentar chegar naquele ponto, né? Pra satisfazer ali o gosto do cliente, né? Legal. Então, essa tudo já rolou como piece, né? E eu trato direto com o Frank sobre isso, né? E depois ele fez também a Van Halen, né? Que seria aquela guitarra dele... Frankenstein. A Frankenstein do Van Halen, que é aquela guitarra toda pintada, exatamente. Sim. Foi outro modelo que a gente replicou. Legal pra caramba, né? Aquela bem guitarra, legal, né? replicou com algumas características diferentes, né? Que daí, de acordo com o Frank, né? E ele usou, né, no show. A guitarra também ficou linda, assim, né? Foi um prazer ter feito, porque ela realmente lembrou demais, assim, a guitarra do Van Halen, né? Legal, cara, que legal. E agora mudando, assim, de guitarra para baixo, né? Tu tem desenvolvido também vem desenvolvendo baixos, contrabaixos pro Edu Martins, né? Sim, Edu há algum tempo já. E no Edu também tem participação dele, ele dá as ideias, quero assim e tal. Sim. O Edu, ele chegou com a ideia do que ele queria, né? E a gente foi desenhando e projetando isso também em cima do que ele passou para nós, né? E o Edu gosta muito de fretless também, né? Sim. Ele tem... Para cada instrumento contraste, ele tem um igual fretless, né? Então, ele tem 6 instrumentos, sendo 3 contraste e 3 fretless, né? Então... eu conheço alguns instrumentos dele, né? E até tive a oportunidade de tocar, né? Sim. Eu acho que em 2 instrumentos deles já tive essa oportunidade. E muito bem construído, assim, muito legal o som. E o Edu também, um cara super exigente, demais, né? Demais. Ele é um cara top, assim, pra te desenvolver um produto é o ideal, né? É legal, um cara muito, muito centrado, assim, no projeto, né? Pô, eu quero isso. Ele já chega já muito meio a característica, pronto, né? O instrumento dele é bem peculiar, assim, né? Por alguns pontos, assim, que tem no instrumento que quando o pessoal olha, sabe que, aquele baixo ali é diferenciado, não é qualquer músico que vai gostar, né? Tem algumas características dele que ele pede, né? Tipo, tem instrumentos dele que, na verdade, todos os instrumentos deles têm um captador só, né? Que é bem grudado no braço, né? No braço.
É uma característica sonora dele, né? E é um som muito legal, né? Acaba, assim, no primeiro momento tu olha e tu acha, esse instrumento não é versátil, assim, né? Mas depois que tu toca, o cara nota que funciona bem, né? É bem, bem legal, muito legal. O Edu, ele tem um bom gosto, assim, também de timbre, né? Demais, Eu curto bastante, assim, a sonoridade dele, né? Do trabalho dele. Sim. E os arranjos também que ele faz é fantástico. O cara é fora de série. O Edu, outro cara que vai estar aí. O Edu já é certo que vai estar aqui, né? O Edu já trocamos algumas ideias aí já. E eu tô ansioso, né, pra ter ele aqui na participação de um programa. Vai ser muito legal também falar sobre os instrumentos que ele tem. E eu vi que tu trouxe um baixo aqui também, né? Falando em baixista, né? Trouxe também um exemplar aí pra dar uma olhada. Esse baixo, ele tem um nome? O nome? Tu já desenvolveu um nome pra ele? Ou... Não, eu não desenvolvi. Eu não costumo colocar nome nos instrumentos, né? Os que existem hoje com nome, ou foi o cliente que pediu, ou foi alguém que sugeriu, né? Porque eu vou te dizer, o instrumento ele é muito, como eu falei antes, muito peculiar, né? Cada um tem um gosto diferente, né? E querendo ou não... Bom, esse baixo ele lembra muito os modelos Fodera, né? Da Fodera, assim, que... Lembra, né? O corpo é basicamente desenhado em cima daquela linha, né? Mas, claro, com as modificações necessárias, assim, né? Pra lembrar da Peace, né? Ele tem aqui... Bom, eu vi que ele tem bastante recurso, né? Sim, bem versátil. Vamos falar das madeiras dele primeiro? Pode ser. Da mesma coisa, da forma da guitarra, né? Mantém o mesmo padrão. Então, a gente começa pela parte de trás, né? Então, no contrabaixo, essas duas laterais mais claras aí é cedro, né? O cedro rosa, né? Que a gente usa nos contrabaixos por proporcionar uma sonoridade própria, assim, né? Para as frequências que o baixo exige, né? O braço dele é com sucupira, essa madeira mais escura. Essa aqui, isso. Né? E as listras em marfim. Essas mais claras. As mais amarela, clarinhas, né? Isso, a mais clarinha. A construção do braço nesse formato, ele ajuda muito na questão da estabilidade do braço, né? Então, o pessoal pergunta muito por que o braço não é de uma madeira só, né, e tal. Quando tu trabalha essa configuração de corte, assim, e colagens, né, a madeira dá uma anulada de uma para outra, né? Sim, o braço acaba se mantendo mais estável, né? Então é uma curiosidade legal de falar. Eu vi que na escala aqui é diferente, né? Essa escala aí, o seguinte, cara, eu fiz um baixo, né, para um baita músico também, que eu não posso deixar de falar aqui, que é o Fernando Petri, né? Tu deve conhecer. Conheço. Pois é. Eu fiz... Grande baixista, né? Sim, grande baixista. Tem 2 baixos meus, né? E eu fiz um 4 cordas para ele, que ele pediu essa configuração de escala, né? Escura e clara. E esse cliente aí viu as fotos, né? E pediu para fazer igual, né? E aí eu confeccionei essa escala, que é uma escala com jacarandá, a parte mais escura, né? Eu vi o Fernando Petri com 4 cordas, né? Isso, ele tem 4 cordas, exatamente. Muito, muito legal o baixo, né? Bem legal. É um headless, né? A gente fez sem headstock, bem legal. E aí ele tem essas duas... Sim, jacarandá mais escura, né? E marfim é a parte mais clara. Marfim. Exato. Acho que, assim, pra questão do visual, né, fica bem legal, né? Vai dar trabalho pra fazer, né? Porque não é uma coisa muito fácil. Né? Mas a gente tá aí pra resolver essas dificuldades aí. Até eu vou e dar o tampo, né, essa madeira do tampo é um plátano. Também uma madeira nossa aqui, né? Madeira brasileira. Essa daqui, que também a pigmentação dela é a natureza. É a natureza que fez. O que tem aí foi... Deus que fez. Legal, cara, legal. Agora nós temos aqui, captador, Seymour, né? Né? Acabou que a guitarra e o baixo vieram na mesma linha de configuração, mas assim, ferragem toda da Gotô, tarraxa, ponte, né? Toda a ferragem da Gotô. E os captadores da Seymour Duncan, né? A linha Music Man da Seymour Duncan, né? Versátil demais. E daí tu toca aí pro pessoal ver cara, o que é o negócio. Pô. Muito bom, hein? Sonzeira, né? E definição também. Muito legal, cara. Pô.
Nossa, na mão de quem sabe, é um cara, funciona bem melhor. Ele é bem estável, né? O som, né? Muito, muito, muito legal, Rodrigo. E, bom, aqui tu tinha falado, né? Que ele tem Configuração, né? volumes, né? Isso. O primeiro volume ali, né? O mais próximo do braço, é o volume do captador do braço, né? Esse aqui, né? Isso. O segundo volume do captador da ponte. Aham. Daí a sequência ali, grave, médio e agudo. Grave, médio e agudo. E as chavezinhas daí, claro, né? Como eu falei, cada músico tem o seu gosto ali, né? Então as duas primeiras chavezinhas, elas são para também defasagem dos captadores, que são humbucker, né? Legal, então, tu consegue legal. defasar e daqui a pouco lembrar um som de um jazz bass, digamos assim, Tu né? consegue deixar ele single. Single, exatamente. Dá pra Legal. deixar assim. Muito legal. Então é uma chavezinha para cada captador, né? E tu consegue trabalhar, por exemplo, um captador humbucker e um single, né? É uma possibilidade. E a ponte, ela é uma ponte da Gotô também. Da Gotô também. Da Gotô, isso. Eu tenho uma ponte modelo próprio, né? Digamos assim, né? Uma ponte que a gente desenvolveu ao longo do tempo e funciona bem. Sim. Só que a pandemia, graças a Deus, não me trouxe muitos problemas, mas trouxe para os fornecedores, né? Então, infelizmente, a ponte, a fabricação dela tá complicada, né? Porque o pessoal falta material. Vocês fabricavam a ponte, ela, né? ela era usinada fora, né? Então, a empresa que fazia a usinagem dessa ponte passou por suas dificuldades lá e não conseguiu retornar, né? Tá bem difícil, bem né? Agora, Bom, a gente ainda tá em pandemia, ainda né? tá. Apesar de a gente tá com essa esperança por causa das vacinas, né? Sim. A gente já sair logo disso, mas como tem dificultado a questão de peças, né? No mercado, né? Cara, até falando um pouco sobre carro, esse né? assunto. Bom, até carro não tem mais novo porque não tem peça, né? E olha, a coisa vai voltar ao normal, mas pelo que eu tenho acompanhado na linha de fornecimento de peças, né? A coisa vai ficar um pouco mais complicada. Só para te entender, cara, nesses anos, é 1 ano e meio, né, que a gente tá nessa pandemia, 2 anos quase, né? Eu ficava até constrangido às vezes, né, do pessoal chegar lá e falar, cara, minha empresa tá passando dificuldade, ou então fui demitido. Cara, foi um período que eu tive mais serviço, foi nesse período de pandemia, né? Eu comecei a tentar entender o porquê. Claro, o músico, quando ele tá trabalhando, ele tá direto na estrada, não tem muito tempo para parar, Exato. né? Verdade. Então, quando parou de vez, o pessoal começou a investir no instrumento, né? Vou fazer uma reforma, vou fazer um ajuste. Então eu tive muito serviço, ainda tenho, graças a Deus, tem muito serviço lá nessa linha de... Legal, cara, legal. Exato. Só que, em contrapartida, tem dificuldades vindo em relação ao fornecimento e entrega de peças, né? Que daí, no meu caso, complica um pouco, né? A matéria-prima tá difícil, tá muito escasso, né? Tá, difícil. O pessoal que trabalha com aço, né? Com peças de plástico, tudo tá bem difícil. Tá bem difícil. Eu sei porque eu sou da parte, né, metalúrgica, né? Para quem não sabe, eu não sou só esse apresentador aqui, que também não é só tocar, né? Eu trabalho na parte metalúrgica, né? Já fazem 21 anos. E a gente tem visto o mercado como tá, assim, e a dificuldade que tem da matéria-prima, né? Então é um período mesmo que realmente tá bem complicado, né? Demais. Não, e outra, vou dizer assim, pra te ter uma ideia, a coisa não é... O pessoal acha que, o Brasil, né, terceiro mundo, com certeza aqui é mais difícil, mas no meu caso, as peças, 90% são importadas, né? Seymour Duncan, Gotô, Bartolini, MG, então é tudo de lá, na linha de captadores, né, ferragens. E eu tive um problemão, assim, né, na linha de captadores de contrabaixo, por exemplo, né, de um cliente que queria captador Bartolini, né? E, cara, eu terminei o instrumento e não consegui o captador. Não conseguia, e tudo que é fornecedor, claro, ele queria um captador específico, mas que normalmente se encontrava, né? E fui em todos os fornecedores possíveis no Brasil, e não tinha. Mandei um e-mail para Bartolini lá, sem entender muito de inglês, né? Montei um e-mail lá. Botou no Google, claro. Google ali, né? Tradutor. No tradutor ali, montei um e-mail e mandei para eles para ver o que eles iam dizer, né? Cara, e eles estavam e estão e vão ainda há um longo tempo, assim, passando por um problema sério
para entrega de captadores, né? Ele me passou assim, cara, eu não consigo te entregar esse captador em menos de 6 meses, não adianta nem eu tentar te vender Poxa direto. vida. Vou te direcionar para alguns vendedores aqui dos Estados Unidos, né? Para ver se tu consegue. E eu fui atrás, as lojas que ele me indicou, nenhuma tinha e não tinha prazo para entrega. Fui obrigado a conversar com o cliente, né? Tive que fazer ele trocar, mudar a ideia, infelizmente. Porque era o que o cara queria muito, né? Tanto é que... Tu não tem nenhum projeto assim, Rodrigo, em mente, assim, pensando junto com alguma parceria, desenvolver algum captador, alguma coisa desse tipo? É meio complicado também, né? Eu vou te dizer assim... Depois de tu ter as marcas já que já são, né, no mercado, já são conhecidas e de confiança, né? Tem muita gente que pergunta isso, né? Também na linha, por exemplo, de violões acústicos, né? Mas por que tu não faz? Cara, a técnica pra fazer a gente sabe fazer. Só que não adianta tu querer abraçar o mundo, né? E acho que tu tem que focar ali em produção, em reforma, né? Fazer aquilo ali bem feito. Porque captador, cara, tem uma diversidade de captadores. Hoje em dia facilita muito, assim. Muito mais para guitarristas ainda, né? Mas para baixista também tá vindo coisas bem boas. A gente tem fábricas aqui no Brasil, né? Que estão caprichando demais na linha de captadores. Então não tem por que eu, né? Querer fazer uma coisa que é um estudo longo, né? Tu vai ter que daqui a pouco fazer uma mega revolução no teu projeto ali para te poder tentar lançar aquilo ali no mercado, né? E o que torna isso mais difícil hoje, que eu vejo, inclusive, né, por essas empresas que fabricam já os captadores, é que eles fabricam um captador legal de som e tudo, né? Só que o preço acaba não sendo competitivo. Então, às vezes, o músico, por diferença de 100, 200 reais, ele vai optar por um da Seymour Duncan, né? Tem isso aí Isso também. dificulta. Então, vou ficar na minha área, que é fabricar instrumento mesmo, né? Ali, não vou entrar nessa... Daqui a pouco tu tem que focar mais naquilo que tu tá... A proposta, né, de fazer, né? É o instrumento. Pô, já tem o pessoal que faz os captadores, então eu já pego deles lá. Claro, pronto. O pessoal divulga a marca deles, né? E tá tudo certo. Tá certo. A minha, claro, tem gente que faz e eu acho louvável, isso é muito bom, né? Mas que nem aquele adolescente que quer entrar na aula de judô, fazer um Muay Thai e lutar karatê, né? Tudo ao mesmo tempo. O cara fala, não, meu cara, um pouquinho. Se tu quiser fazer os 3, tu não vai fazer nenhum. Então consegue. Foca num e vai naquilo que tu acredita. Tu vai acabar abraçando tudo e alguma coisa não vai sair bem feito, né? O atleta também, né? O cara quer jogar bola, jogar golfe e basquete. Não consegue focar. O cara não tem como ser 100% em todos, né? Exatamente. Apesar que tem alguns prodígios aí, né? Mas o ideal é focar mesmo, realmente ter um foco assim naquilo que... Eu tenho, assim... Claro, seria muito legal um dia ter um captador Peace, né? Mas não é um foco, não é um pensamento. Eu tenho uma linha de produção, falando um pouco assim da como a gente trabalha ali na empresa, né? Nós somos hoje 3 lá, né? Então, até eu já precisaria aumentar essa equipe para atender a demanda que eu tenho, né? Graças a Deus por isso. Mas acho que não é o momento, né? De tu inchar demais assim a empresa para te acabar mais para frente tendo algum tipo de problema. Ainda mais passando por pandemia, por tudo que a gente tá passando. O bom é dar um passo de cada vez, Sim, né? Hoje, como eu falei, somos 3 lá na empresa, eu, né, tenho o Thiago, que tu conhece, que eu terceirizo uma parte do serviço com ele, e tem um cara que tá junto comigo há um tempão, que é o Anderson, né? E isso aí digamos que é um braço direito ali, né, que tá junto desde sempre na início. Batalha junto ali, né? É um parceirão aí, um abração para ele, inclusive. E o Thiago também, né? O Thiago também. Inclusive até foi bom tu falar agora, desculpa eu te interromper, mas o dia que tava o Frank lá e eu conversei com o Frank, tu acredita que eu fiquei empolgado conversando com o Frank? O Thiago comentou. E eu esqueci do Thiago, cara. Não, o Thiago, parceirão. Aí depois também. Eu mandei uma mensagem pra ele, Thiago, cara, me perdoa, cara, eu sequer, eu acho que eu me despedi de ti, mas não foi por mal, né, eu fiquei pensando, poxa vida, o que o cara vai achar, né? Não, ele entendeu. Então aí, Thiago, um abração aí, cara. O Thiago é o cara, assim, um profissional também de mão cheia, né, um baita no profissional um cara bom. E tá junto ali com a gente, né, e, cara, essa equipe é o que eu pretendo, assim, levar, né, nesse primeiro momento, assim, né. Quem sabe um dia crescer, né? Mas tudo depende do mercado, assim, né? E hoje para a demanda que eu tenho,
temos sim dificuldades, né? Essa, por exemplo, de peças é uma das dificuldades hoje grandes que a gente está passando, mas eu procuro, né, manter um prazo ali, tentar o máximo possível entregar os instrumentos dentro do prazo estipulado. Existem dificuldades, mas a gente tem passado legal por isso, né? E acho que com a equipe que a gente tem dá para fazer bastante coisa legal assim ainda, né? Legal, cara, Rodrigo. a luthieria, né, como toda a profissão, mas a luthieria em si, ela é um aprendizado eterno, sabe? Sempre vai ter coisa nova. Tu tava comentando ali, né? Vai ter coisa mais sofisticada para te colocar no instrumento. Eu já fiz cada coisa, assim, a pedido de cliente, assim, né? Que às vezes, pá, dá um baque, assim, né? O cara, pô, mas eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, o baixo ali, né, com bastante chaves de possibilidades de timbrar, né? Tem clientes que adoram essa mistura ali, né? Principalmente aquele cliente que ele tem que ter um instrumento que atende a diversos estilos, né? Isso, então exatamente. ele tem ser versátil o instrumento, né? Legal, porque às vezes o cara tem um Precision para tocar tal coisa, o Jazz Bass tal coisa, aí tem um baixo 5 cordas. Nem todo mundo consegue ter, né, vários instrumentos, então, né? tu já tem ali bastante recursos num instrumento só, instrumento só, exatamente. Então fica bem prático assim, principalmente que o cara vai tá gravando muito e tá na estrada, né? É bem interessante. Mas, Rodrigo, cara, muito legal a tua participação aqui no programa, tá? Prazer é meu. A gente aqui, eu e o pessoal da equipe agradece muito de coração. Valeu, Grisé. Né, pela tua participação aí, ter disponibilizado uma data na tua agenda aí pra vir dar esse bate-papo com a gente aí. Prazer, cara. Legal também ter trazido os instrumentos e ter falado, né, sobre a história. A gente falou bastante coisa, né? Muita coisa. Pô, foi lá do... Desculpa se eu me excedi aí na história, mas acho que é legal contar, né? E a gente tá com esse programa aqui aberto a isso, né? Sim. A gente trocar uma ideia, bater papo assim, e as pessoas ouvir, né? E talvez se identificar, influenciar pessoas, né? Esclarecer coisas, é muito importante, né? E temos aí, cara, a gente tá sempre de porta aberta aqui, né? E muito legal, muito obrigado, Rodrigo. Legal, cara, prazer é meu, vida longa também ao Tríade Podcast. Já te admirava como músico, cara, baita baixista, né? Não tem nem o que falar. Pô, obrigado, Rodrigo. E que esse projeto também cresça aí, né? Eu tenho certeza que quem vê, né, tá vendo evolução, tá vendo que é legal, é um papo descontraído, né? Eu acho que essa ideia é muito legal e tem poucos assim aqui no Sul, né, que trabalhando dessa forma. E uma honra, cara, prazer estar aqui com vocês e também portas abertas pra ti, pra equipe aí. Vamos fazer instrumento, gurizada. Bom, pessoal, só não faço bateria ainda. Ainda, né? Por enquanto, daqui a pouquinho vai ter bateria, né? Bom, pessoal, então eu conversei aqui com o Rodrigo Oliveira Paz. Isso. Né? É o proprietário da Pace Custom Shop, né? Então, o Rodrigo, qual é que é o teu Instagram, Rodrigo? Instagram, aliás, todas as redes sociais, @Pace Custom Shop, né? Página... O Lua vai colocar aqui embaixo do vídeo aí, vocês vão estar vendo, né? E é isso aí, né? Luthieria, serviço de luthieria, de regulagem de instrumento, até inclusive essa guitarra do Frank, é modelo do Frank Solari aí. Eu acho que tá à venda, né? Isso, esse modelo aqui tá disponível aí. Então quem viu o vídeo aí, né, já sabe, ó. É uma joia aí que tá à venda. Vale a pena. Bom, fabricação, customização, reforma, tudo que envolve instrumento de corda, a gente consegue mexer. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela tua participação, cara, tá? Prazer é meu. Deus abençoe e aqui tá sempre aberto aqui pra gente ter um bate-papo que nem hoje, tá? Valeu, cara. Muito obrigado. Obrigado. Tamo junto.